que é locutor, é produtor também, né, de um programa bacana aí da Rádio Cristomania. Ele vai contar pra gente aí um pouquinho da sua trajetória, né, falar da importância da evangelização no rádio. Isso é muito legal, né, PH que apresenta, o programa Isso. continua às 10 da manhã, né? Isso, às 10 da manhã, o programa Bora Ser Feliz. Isso aí, todo dia pela manhã, bora ser feliz, galera. No finalzinho ele vai dar uma palhinha pra gente. Você tá me ouvindo direitinho aí, né? O som tá legal aí? Perfeitamente, tá nítido, perfeito. Aqui tá um pouquinho baixinho, DJ. Vou aumentar só um O pouquinho meu aí, tá DJ. baixo ou o seu? Não o meu aqui, agora tá bacana. Se der Seu microfone aí, não, você tá me fala. ótimo. Tá dando microfone aí, DJ? Não, né? Tá Então bom. tá certo. Mas, PH, conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que foi esse sonho aí de ser locutor, né? Era um sonho já de infância, ou isso veio com o tempo, né? Devido à sua missão na evangelização, que muito antes, né, de trabalhar na rádio, né? Você já tinha essa missão. Na verdade, acho que muito antes até de ter uma vida ativa, né, na comunidade, eu como cristão, né, então eu amava o rádio desde pequeno. Eu ouvia, né, muito FM, e por que FM? Tinha AM e FM, né? Hoje eu acho que a AM tá fora. Isso. E FM é aquela locução, né, mais agitada, né, aquela Uhum. locução mais alegre. Então eu ouvia muito, né, os locutores aqui da cidade. E assim, eu amava aquilo, nessa comunicação. E eu tinha um rádio com 2 takes de fita, né? A juventude que estiver ouvindo a gente não vai saber o que é isso, Pois é. né? Fita cassete, que você falou aí no programa anterior, né? Uhum. E ali ele tinha 2 takes de fita. E quando você dava o play em um take, no outro take ele tinha um REC, tá? O pause e o REC. Então quando você apertava o play e um play, na verdade, de um lado, subia o pause e o REC do outro lado. Quando você dava o play em um take, no outro take ele tinha um REC. Então, eu não sou de Três Rios, eu sou de Viçosa, Minas Gerais. Eu nasci lá, na verdade, né? Mas vim para cá, acho que há 2 anos, então tô minha vida toda aqui. E eu, assim, tinha muita saudade da minha família lá, então eu ficava oferecendo músicas para eles, só que como se eles fossem um ouvinte, eu não falava que era da minha família. Uhum. Eu falava, quero mandar um alô aqui para Dona Imaculada, não sei o que, né, irmã da minha mãe, mas eu não falava que era irmã da minha mãe. E com isso eu estava ali, e vamos falar, pedi uma música do Zezé de Camargo e Luciano. E aí eu falando aquilo ali e soltava, apertava o play, dava o play, e com isso subia o REC e o pause do outro lado. Então aí tocava, ficava certinho, ficava bacana, ficava certinho. E fora quando eu tentava gravar também, né, as músicas, aí quem nunca passou uma raiva tentando gravar, Né? e o locutor no final da música ele fala, Fala o nome da fala rádio. né? Então assim, eu amava o rádio nesse ponto, né? Amava isso, mas tinha noção de que nunca pensei acho que em trabalhar, porque eu tinha noção que eu não tinha voz de locutor, né? Essa voz que a Elisângela Brasil tem, essa voz que os locutores da minha época tinham, hoje o rádio não precisa tanto disso, dessa voz de locutor. Hoje até a rádio, até a TV mesmo, está tudo muito natural. Então a voz mais natural. Você vê as introduções falando de um programa, uma novela, é uma voz natural, né? Não é aquela voz de locutor. Antigamente tinha toda aquela... Uhum. Né? Então, assim, eu sabia que eu não tinha essa voz, né? Então, eu simplesmente só amava o rádio. Talvez um sonho de um dia entrar num estúdio de rádio, ver num estúdio de rádio. E, claro, pensar em um dia apresentar um programa, mas eu sabia me colocar no meu lugar, que eu não tinha voz de locutor, né? Do que era, né, na época, a voz de locutor, e eu dificilmente teria uma chance, então nunca liguei. Se eu conhecesse um estúdio, eu já ficaria feliz. A minha história é um pouquinho parecida, né? A gente estava até comentando uma vez, né? Eu também tinha essa mania de ficar ali gravando os programas, fazendo essas brincadeiras ali em casa também, mas também passou pela minha cabeça isso, que eu não teria voz, não, tá? E não tinha mesmo. Não, naquela época tem, era muito novinha. Naquela época eu não sei. Era muito infantil. Até quando eu fiz o meu primeiro teste também, a minha voz era bem mais infantil, sabe?
Então, É porque depois realmente a gente vai amadurecendo, né, a voz, amadurecendo o jeito de falar no rádio. Né? Se eu pegar uma primeira propaganda comercial que eu fiz na rádio, na minha rádio, né, para mim mesmo, por não ter dinheiro para pagar um locutor para fazer, profissional, então você vê hoje, de repente, fazendo, é totalmente diferente. A voz era infantil, como você disse. Isso, são técnicas, né? Com o tempo você vai se aperfeiçoando e dá certo. E como você disse hoje, o mercado também, de repente, né, fazendo, trabalhar numa emissora, a voz era infantil. Não existe tanto assim. São técnicas, né? Não era o que você falou. Antigamente você tem que desenrolar, tem que saber fazer o ao vivo. Isso aí. Um locutor, antigamente, era aquela voz toda, né, toda encorpada. Isso aí. Assim a gente sempre imaginava, né? O locutor de rádio. Falando em locutor, tinha que ter aquele vozeirão, nossa. Exatamente. Hoje já não é não tem essa exigência, né? E eu tenho problema com exigência. Viu? Tem as palavras trava-língua mesmo. Até conversando com um amigo na semana passada, ele deu até uma dica ali, mas eu acabei esquecendo. Depois você me lembra. Mas enfim, então esse sonho, né, vem desde de criança também. Tinha essa paixão pelo rádio e essa vontade de um dia, né, trabalhar numa emissora, mas como você disse, né, pensava assim, não, devido à minha voz, eu não vou conseguir. Isso passa pela minha cabeça também. Eu acho que passa na cabeça de muita gente também, pega. Mas, e a questão dessa missão, né? Como eu disse aqui, o PH, né, já era missionário antes disso, né? Então vou chegar na parte realmente do rádio, né, da cristomania do rádio, né, da web rádio. Então, assim, eu já era missionário, assim, eu já fazia pregações aqui, né, na minha cidade, porque eu comecei com uns 15 anos ali, assim, aquela coisa tradicional desde criança, né, primeira comunhão, forçado pela mãe, né, depois você faz o crisma e tal, né, e aí depois fiz o encontro de jovens, o EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo, né, fiquei muito encantado com aquilo, e assim, eu queria muito falar de Jesus. Então, a igreja em si, na verdade, ela não me proporcionou esse aprendizado, né? Porque eu acho que a igreja realmente teria que ter um modelo de ensino, alguma coisa. Veja bem, não tem nada a ver com a missa, tá? A missa é um momento sagrado, é um momento do sacrifício, é um momento da comunhão. Então, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando outros momentos, né? Como tem Secretaria Paula Costa, Secretaria Pedro e tal, só que assim, talvez era um momento ou outro no ano que isso poderia ter, nem todo mundo tinha como fazer, ou chegava essa informação, né? Então assim, fiz esse encontro, então queria muito falar de Jesus, fui coordenador do encontro, enfim, foi um tempo de amadurecimento, e chegou um tempo onde eu assistia Canção Nova no final de semana, anotava pregações, tudo que eu ouvia, né, e aprendendo com o Dunga ali contando uma história, com o Padre Léo contando uma história, e aprendendo, anotava. E aí, com o passar do tempo, fui ganhando oportunidade de estar partilhando também, pregando em algum encontro, alguma coisa assim. Enfim, beleza. Então, era isso que eu fazia. Né? E com o passar do tempo, fui ganhando oportunidade. Aí, a questão de rádio, gostava muito de rádio, passou esses anos todos sem nunca tentar entrar em rádio, porque eu sabia que eu não tinha voz para isso, né? Então eu fui trabalhar como todo mundo, né? Não que o rádio não seja um trabalho, mas para mim seria uma paixão, seria algo que eu faria de graça, vamos dizer assim, né? Depois já de adulto, mais de 20 e poucos anos de idade, uma amiga, ela ia fazer um teste numa rádio. E eu perguntei para ela se eu podia ir junto. A gente estava tendo papo, ela falou assim, hoje eu vou fazer um teste de tarde. Eu falei, posso ir junto? Eu nunca entrei no estúdio de rádio. E ela falou, pode, vamos junto. Fomos, e quando eu cheguei lá, aí o produtor estava lá, o diretor da rádio, e aí me apresentei normalmente para ele, e ele se apresentou e falou assim, prazer, Fabiano. Eu falei, cara, eu conheço essa voz. Eu falei assim, Fabiano Ramalho? Aí ele, isso mesmo, Fabiano Ramalho. Eu falei, o locutor do horário? Aí ele, é isso mesmo, o locutor do horário, que era o cara que eu ouvia na 107, só que eu não conhecia pessoalmente.
Então era como se eu estivesse conhecendo o Silvio Santos na minha frente. Que Entendeu? bacana. E ali, pô, ele permitiu com que a gente fez uma amizade, ele permitiu com que eu ficasse indo na rádio para bater papo com ele, para ficar lá nos bastidores. Enquanto ele estava ao vivo, na hora que ele tocava uma música, a gente ficava batendo papo. Ele começava a fazer produções e perguntava a minha opinião, se eu achava que estava boa, se eu tinha alguma dica, né? Então a gente virou, assim, amigo mesmo. Eu sou padrinho de casamento dele. Passado o tempo, ele Legal. casou, né, no civil. Virei padrinho dele, vamos dizer assim, né? Então foi o primeiro contato com o rádio ali, né? E beleza, mas aí eu trabalhava numa empresa de ônibus e o rádio, Elisângela, você sabe que o mundo do rádio, pelo menos no interior, ele paga muito mal, É. né? É injusto assim, mas não é nem culpa do dono da rádio. A rádio não tem tanta captação a ponto de pagar o que seria talvez justo para o locutor, né? De ganhar bem nisso. Então o locutor muitas vezes ele ganha um salário mínimo e aí ainda tem que fazer porta de loja, né? Tem que fazer outras coisas para poder aumentar um pouco a renda. E eu trabalhava numa empresa de ônibus onde eu ganhava bem mais do que se eu fosse locutor de rádio. Entendeu? Ainda mais essa rádio dele, que era meio que comunitária, alguma coisa assim. Né? Então, falei, pô, não tem nem como eu pedir uma oportunidade, porque não tem condição de viver com o que se paga, ainda mais sendo uma rádio aqui comunitária. Né? Não era nem a rádio oficial da cidade, vamos dizer assim. E aí, enfim, só visitava um amigo mesmo, sem pretensão nenhuma de rádio, até porque quem não conhece, quem não está nesse meio, não tem noção da cidade. Para você conseguir uma rádio FM, é mais de R$ 1 milhão. Tá? Para você conseguir. É mais de R$ 1 milhão. Você tem que ter Brasília, documentação. Você tem. É caro. Depois de R$ 1 milhão para você conseguir uma rádio, uma autorização, uma rádio na Anatel, concurso. É muito caro. Enfim. E aí eu fui para um retiro de carnaval. Fazia muito retiro de carnaval. E no retiro de carnaval, eu compartilhei isso lá com os jovens que estavam fazendo, as pessoas, né? E aí, eu era coordenador às vezes de círculo, falei, do meu amor por rádio e tal, enfim. Num dos intervalos, um rapaz chamado Diogo, ele era de Niterói, e ele veio e falou assim, ô PH, deixa eu te falar, cara, por que você monta uma web rádio pra você? Falei, cara, web rádio? Cara, isso deve ser muito caro, porque rádio eu já sabia que era caro, FM. Aí ele, cara, eu não sei quanto que é não, mas não é caro não, é acessível. Vou te colocar em contato com um rapaz de Itaguaí, que tem a web rádio Cristo Atividade, Bleninho, e aí você pergunta para ele, eu acho que não é isso tudo não, é web rádio. Falei, tá, beleza. E aí ele me colocou em contato com esse cara. Eu ouvia a web rádio dele, amava, falava, cara, que top demais. E conversando com ele, ele me deu algumas dicas. E eu procurei saber sobre web rádio. E realmente era super acessível financeiramente. Super. Eu lembro que, agora você me contando essa história, eu tô lembrando que quando você já me contou essa história há um tempo atrás, né? E olha como é que são as coisas, né? É coisa de Deus. Tem gente que fala que a internet ali é coincidência, mas eu não acredito muito nisso, não. Na época do meu projeto de web rádio, né? Eu tava olhando ali, acho que foi assim que eu te encontrei. Acho que foi no Instagram ou Facebook, não me lembro. Então eu lá falei assim, não acredito. É justamente que eu tava pensando em fazer web rádio e me aparece ali a sugestão. Passou o PH lá fazendo programa, acho alguma coisa assim. Olha só, eu não sei como foi. Aí alguém falou comigo, não, mas o Facebook é assim mesmo. Quando você pesquisa alguma coisa, ele te entrega exatamente aquilo que você está falando, mas eu acho que eu nem pesquisei. Eu estava pensando em fazer, estava pensando em montar, né? Estava com aquele projeto e tal. E de repente me sugeriram ali, eu falei, eu vou chamar, eu vou convidá-lo para ser meu amigo. Eu lembro até hoje, tá? Do seu contato. Eu estava em casa, era à noite, e você mandou uma mensagem para mim. Foi no WhatsApp ou foi no... Foi no WhatsApp. Foi no WhatsApp. Gente, WhatsApp. Eu fui, encontrei teu WhatsApp. E eu fiquei muito preocupado, tá? Eu fiquei com medo, eu não sabia quem era, que estava do outro lado. Porque eu já cheguei assim perguntando, né? Que coisa, né? Pra você ver o projeto, a ansiedade, né? Eu tava doida pra colocar, acho que eu nem dei conta do horário também, era muito tarde. Não, que seja 8 horas da noite, não sei, mas assim, eu fiquei mais com medo assim, porque é um mundo novo, então
pode ser que teria alguma coisa, vamos dizer assim, Hoje em dia tá complicado, né? A gente não. Nem sei se eu me identifiquei, nem sei como foi. Não, eu achei que poderia ser alguma coisa tipo, vamos dizer assim, de fiscalização, alguma coisa assim. Por mais que eu entendo que o web é algo muito livre, mas eu achei que poderia ser alguém querendo sondar para poder fazer mal, entre aspas, Entendi. entendeu? Para poder fazer mal, para poder prejudicar mesmo, né? Com essa questão aí de, sei lá, alguma regulamentação, entendeu? Que é algo que eu poderia não estar sabendo, entendeu? Querer sondar para poder Então prejudicar. Eu era uma espiã. Aí eu acho que eu fui, isso aí eu fui te dando conta ali no bate-papo, e eu falei, não, ela realmente quer montar uma web rádio. Então você pensou que era uma espiã. Pensou que era alguma arapuca, alguma coisa. Exatamente. Ai, meu Deus. Então, olha, eu sou a espiã. Mas foi de Deus, cara. Foi, pô, Foi de você, Deus, porque você aí, sua família, seus filhos aí, para mim, eu sou muito grato, é um presente de Deus na minha vida. Vocês, algo que a Web Rádio me deu de presente, que eu sou muito grato por isso. aí eu fico emocionada. Aí eu fico igual o meu amigo da semana passada, que fala assim, aí eu fico sem graça. De verdade. Porque ali, né, a gente acabou, o que eu falei, foi coisa de Deus mesmo. Tem gente que fala, não, foi porque o Facebook te sugeriu, porque você estava falando sobre isso, mas não. Eu não acredito assim. Eu creio que realmente foi de Deus, porque todas as coisas foram se encaixando, né? Você me passando as dicas corretas. E dali você montou o seu projeto. Abrindo, isso aí, abrindo. Deus assim respondendo, essa é a missão, é isso que eu quero e tal. E a gente acabou formando uma grande amizade também, né, VH? Isso é muito legal. A gente está sempre trocando uma antes da ideia. pandemia. Isso aí. A gente dando um apoio, né? Quando a gente pode estar aqui, qualquer dúvida que eu tenho, ele está ali para me responder. E eu estou aqui também sempre à disposição no que eu puder, no que eu souber também. Com certeza. Mas é muito legal. A parte técnica todinha, gente, do meu projeto, ele me explicou tudo. E foi interessante que foi por telefone, acho que nem foi chamada de vídeo. Foi áudio, né? A gente só gravava lá o áudio. Porque eu já tinha tomado essas cacetadas tudo, entendeu? Isso. E eu não tive ninguém para me ajudar. Esse Lenine, ele só me falou de uma possibilidade de ter o web rádio, só isso. Mas assim, não me ajudou em nada. Então, todos os problemas eu tive que ir aprendendo sozinho. Passando todas as dificuldades sozinho. Então, quando você entrou em contato, como várias pessoas entraram em contato, você já tinha passado por toda aquela situação, né? Aquele desespero que ficava ali na hora, um cabo soltou aqui. E ele me explicava todo. Gente, parecia que estava do meu lado, né? Exatamente. A parte técnica ali, todinha, o número disso aqui, dali. Olha, gente, foi muito bacana. Só não levei ainda, não né, seguir, porque é complicado, assim, a gente tem que se dedicar mesmo àquilo ali, né? E nesse meio tempo, aí acho que aconteceram muitas outras coisas, que eu troquei de trabalho, né? Eu não lembro, acho que comecei da prefeitura. Não, mas você seguiu bastante tempo. Isso. E depois, assim, complicou um pouco, porque a gente, dona de casa, né? É diferente, né, Vega? É muito diferente, né? Ainda mais quando a gente trabalha em casa, então parece que você, quando está em casa, em vez de facilitar, acho que até dificulta, porque você está dentro da sua própria casa. Então o negócio fica mais. Então, assim, não desistir, né? A gente só deixou na gaveta, nas mãos de Deus. Um dia a gente vai ter uma irmãzinha aí, a Cristo Mania. Não, a irmã não, uma filha. Uma filial. E aí, ó. Por mim, cara, na hora que você falar, já te dou a senha aqui pra você entrar. Tô profetizando já, ó. Mas, enfim. Mas antes da web, também você fez DJ também, não era? Ou foi junto? Eu acho que foi... Poxa, agora eu não lembro se foi depois da web. Eu acho que foi depois da web. Foi depois da web. E aí veio essa parte aí de DJ, né? Assim, nunca gostei, tá, de música eletrônica, nunca... acho que se você me perguntar, eu ouvi esses dias no SoundCloud, o Guilherme, que foi vocalista da banda Rosa de Saron, eu fiquei muito surpreso, que perguntaram para ele sobre cantar e tal, ele falou que ele odeia cantar. Nossa. E aí o cara, como? Que é isso? Você odeia cantar, você é vocalista do Rosa de Saron e tal, ele falou, cara, eu odeio cantar. Só que eu canto pela missão, né?
Então, assim, porque é o meu dom, ele falou, é meu dom. Então, eu não vou usar a palavra assim, eu odeio ser DJ ou ter sido, né? Uhum, Mas porque, na verdade, nunca me passou pela cabeça. Eu sempre tentei arrumar, eu fazia discotecas na cidade com uhum, um amigo, mas não tocando, organizava e tentava, chamava um DJ secular e dava umas uhum. músicas católicas para ele tocar. Só que eu via que ninguém se empenhava depois disso, em ser. E eu queria muito falar de Jesus, pregar, falar dele. E um dia no escritório que eu trabalhava, no escritório do supermercado, trabalhava, e aí veio no meu coração, não vou falar que eu ouvi a voz de Deus, mas veio no meu coração, Deus dizendo assim, você não quer falar de mim? Então, por que você não vira DJ? Porque aí você vai poder tocar, e enquanto você estiver tocando, depois que você estiver tocando, você vai parar por um momento e vai falar de mim, né? Vai ter uma pausa, um intervalo durante o tempo que você estiver tocando e você vai falar de mim. E aí eu estava construindo minha casa praticamente, assim, era o valor do corrimão da casa tudo, e aí eu falei com a minha esposa, ela falou, se é de Deus, vou falar o quê? E aí eu comprei os equipamentos, né, e fui atrás de músicas e tal, e me coloquei como DJ, né. Eu nem considero DJ, eu considero um colocador de música, porque o DJ faz aqueles negócios lá e tal, É, né, aqueles squash e tal, e eu nunca consegui ninguém que me ensinasse. Até perguntei a alguns DJs seculares da cidade, mas ninguém quis me ensinar, ou teve disponibilidade. E aí eu trabalhava numa empresa, então eu não cobrava nada, eu viajava e tocava de graça, só pagava, só me buscavam, só tinha que me buscar e me levar, né? uhum. Depois, né, aí eu passei a viver da providência, mas acho que deve ter alguma pergunta aí, então aí eu não vou entrar em mérito, só Uhum. pagava, só me buscavam, mas assim, buscar então assim, não era porque eu Uhum. gostava, depois eu fui DJ católico, né? Aí eu passei a viver da providência, no meu coração isso, e aí eu tava tocando, chegava um momento do show, vamos dizer assim, da evangelização, onde eu parava e abria a Bíblia e conversava com aquelas pessoas, falava de Jesus para elas, né? Geralmente eu tocava alguma música que eles tinham que se agarrar, ficar perto, se juntar, né? Que aí, na hora que Legal. eles se juntavam, na hora que eles mordiam a isca, aí eu botava uma música, um Braz Oza ali, um saxofone baixinho, e abria a Bíblia que eu tinha levado já com a palavra e falava para eles. Que Né? maneiro. Falava. Muito legal. A segunda pergunta acho que você até respondeu, né? Como veio esse chamado na evangelização? Já está respondido. Já respondeu, né? Agora, a próxima pergunta é que tem tudo a ver, né? No início a gente sabe que nem tudo, né, são flores, né? Conta pra gente aí qual foi o maior desafio, né, que você enfrentou, até talvez tenha passado pela cabeça, ai, vou desistir. Qual foi o maior desafio mesmo? Eu vou só voltar um pouquinho aqui, só para o pessoal entender, então, assim, mas você não gostava de rádio? Então, aí eu criei a Cristomania, né? E na minha mente já veio o nome, Deus colocando. Então, já veio Cristomania, mania de evangelizar. Já veio o nome e a frase de efeito, Nossa. né? E aí, por que uma rádio católica e não uma rádio secular? Porque o que eu ouvia era rádio secular. Porque eu era católico, simplesmente por isso. Se eu fosse protestante, seria uma rádio protestante, uma rádio gospel, Uhum. tá? Então, ou se eu tivesse indo no secular, seria uma rádio secular. Enfim, se eu fosse espírita, seria uma rádio espírita. Então, é porque eu era católico, né? Sou católico, mas faria sentido para mim se fosse uma rádio de programação católica, simplesmente, só por isso. Tá? Uhum. E aí, vamos dizer assim, como eu tive uma oportunidade em rádio, eu criei a minha rádio. Uhum. Né? Aí não tinha como ninguém me dar essa oportunidade. Aí eu criei, então eu tive essa oportunidade. Né? Desafios. Desafios, para mim, eu acho que veio a partir de 4 anos de rádio, mais ou menos. Né? Eu não sei se eu pensei em desistir, mas foi um desafio muito grande. Porque eu casei, eu tinha somente o meu quarto, onde estou agora, e o quarto do meu filho. Então, meu filho ia nascer e eu não teria onde botar a rádio. Aí eu ia construir um cômodo aqui no quintal do meu pai, com o dinheiro da rescisão da empresa, para montar o estúdio da rádio. Só que aí a vizinha denunciou a obra. E aí a prefeitura veio e embargou a obra. Então, assim, no quarto não podia mais ser, porque meu filho ia nascer.
Foi faltando um mês para ele nascer que eu saí da rádio, tirei a rádio lá de dentro. E o cômodo aqui embargou a obra. Então, assim, eu não tinha mais o que fazer. A rádio ia continuar funcionando, ia. Mas online somente ali, com uma programação, com auto DJ, sem locutor, sem nada, porque eu não teria como fazer ao vivo mais, né, para o pessoal. E aí ali eu falei assim, tá nas suas mãos, eu não tenho o que fazer, não tenho para onde ir. Meu filho vai nascer e o cômodo ali não tem como para frente, porque a obra tá parada. E aí eu fui pegar uma doação, a rádio, a proposta da rádio é vender 100% da Providência, com uma canção nova, sem patrocínio, mas com pessoas que gostam, um dá R$5, outro dá 10. E aí eu fui buscar R$10 com um amigo que tem uma loja de peças de moto. E aí ele me chamou para perguntar se eu queria montar a rádio lá atrás da loja dele, onde era o... Meu Deus. Eu falei, cara, eu não tenho R$1 para investir. E eu tinha saído da empresa, o seguro-desemprego foi bloqueado, porque eu tinha um CNPJ da Cristomania, então na hora que eu fui pegar o seguro-desemprego, eu não tinha direito, porque o sistema entendia que eu tinha um CNPJ, ou seja, eu era um empresário. Então só peguei uma parcela. Aí minha esposa falou que estava grávida, rádio embargada ali por causa da obra, seguro-desemprego bloqueado, não ia ter como desbloquear, eu não teria direito por causa do CNPJ, carro, pagando prestação de carro, e desempregado. E o cara me chamou e falou assim, você quer montar a rádio aqui? Eu falei, eu não tenho R$1, como é que eu vou fazer? Então foi um momento muito difícil. No entanto, quando a minha esposa contou que estava grávida, eu não pulei de alegria, eu chorei muito. E ela achou que, ela falou assim, pô, achei que você ia pular, eu sou muito assim, como é que eu vou fazer? Então foi um momento que você ia pular e tal, ia pôr no sofá e pular, eu não pulei de alegria. Eu chorei muito, desesperado, chorando muito. Mas eu não estava desesperado porque ia vir um filho e eu não teria como sustentar. O choro é emoção, porque eu sabia que se Deus me permitiu ter um filho, é porque ele estava no controle da situação. Que eu era filho dele, querer que eu fosse envergonhado. Então o choro foi porque eu sabia que ele estava no controle. Aquilo ali, ele me mostrou que ele estava no controle da minha vida. E aí o Cris falou assim, não, o da loja, dos fundos da loja, ele falou, não, eu que vou montar a rádio para você. Meu Deus. Cômodo, vou levantar tudo, eu que vou, você só me fala o que você precisa. Então ele levantou 2 cômodos, colocou porta, colocou janela, colocou tudo, eu só tive que pagar ali para fazer a parte elétrica, normal, colocar a internet, normal, os equipamentos eu já tinha em casa. Então, assim, e eu falei, mas aluguel não tem como te pagar. Você não vai pagar nada, porque quando você passar aqui por dentro dessa loja, com as pessoas para rezarem lá, as pessoas já vão estar abençoando a minha loja, porque as pessoas vão passar no interior da minha loja para ir até os fundos para poder rezar, né? Ou fazer o terço, qualquer coisa assim. Então a minha loja vai ser abençoada, então você não precisa pagar nada. Falei, cara, não tem dinheiro para pagar água, luz, nem nada. Ele falou, água também não precisa pagar. E luz, só o que passar do que eu já gasto, se passar. Ele me cobrou 2, 3 meses somente, R$50. Eu tô lá há mais de 8 anos. Meu Deus. A providência então, assim, divina. Isso é providência, né? É confiar, né? Colocou. Se Deus falou, né? Se ele fez o chamado, confia, né? Exatamente. Então foi um momento muito difícil por tudo isso. Eu não conseguia ver o que poderia acontecer. Por outro lado, na hora que o Cris falou isso, eu tinha um emprego numa multinacional ali, era só eu mandar um currículo, meu amigo era gerente na Vurt. Ele falou assim, cara, só bota o currículo lá que vai ter entrevista, eu que sou gerente, você só precisa tirar uma nota boa que você vai passar, você vai entrar. Eu ia ter um carro na minha mão, plano de saúde, tudo. Só que aí eu falei com ele, cara, aconteceu algo que para mim é de Deus. O Cris falou que vai montar o cômodo lá atrás, tudo para mim, para Cristomania. Ele falou, pô, mas será que Deus não quer você na rádio e na empresa? Eu falei, pô, Deus não tem dúvida de nada, né? Como é que ele tem dúvida? Se fica aqui, porque se ali não der certo, pô, ele sabe de tudo. Então, se aconteceu essa situação, é porque é para ser a rádio. Meu Deus. Isso é a misericórdia e a confiança, né? Confiar, entregar nas mãos de Deus e pronto. O maior desafio, então. E olha que desafio e que resposta, né? Tão rápida. Muito lindo. Exatamente. Gente, agora deixa eu fazer outra perguntinha pro PH, e que isso, gente, já sirva de lição aí, né? A gente está falando aqui sobre o rádio, né? Sobre o tema rádio,
que é a trilha sonora das redes sociais. E hoje estamos recebendo aqui o PH da Cristomania, que está partilhando um pouco aí da sua história com a gente, né, da importância da evangelização através do rádio e como o rádio também é importante, né, na vida aí das pessoas em levar a palavra de Deus. Um pouco aí da sua história com a gente, né, da importância da evangelização através do rádio e como o rádio também é importante, né, na vida aí das pessoas agora, em levar a palavra de Deus. Um pouco aí da sua história com a gente, né, da importância da evangelização através do rádio. A próxima pergunta, rádio também é importante. Vambora, Elisângela. Olha só, gente, qual o maior, né, passo na fé que você já deu nessa missão, né? Aquele momento em que você disse, Deus, agora é com o Senhor. Eu acho que isso daí já responde, né? Mas tem ainda outra. Tem um detalhe aqui que às vezes quem está do outro lado não sabe o que acontece. Então, a rádio, ela ia viver 100% da providência. Uhum. Então, eu tive um amigo que tem uns amigos, então ele foi atrás de patrocínios, alguma coisa assim. E quando eu saí da empresa, aconteceu tudo isso, só tinha o dinheiro das doações da rádio, que seria para fazer a rádio crescer, comprar equipamentos e tudo. Só que diante de eu estar sem o trabalho, sem o emprego e tal, e o Cris ter falado que ele montaria esses cômodos lá atrás para ser a rádio, o que eu fiz? Eu passei a viver da providência. As doações eram o que me mantinha, né? Eu tinha que manter a rádio com as doações e me manter também, né? Claro que a minha esposa também trabalhando, né? Então, muito parceira. Então, aí foi possível. Então, assim, eu vivi 8 anos 100% da providência de Deus. 100%, 100%, sem fundo de garantia, sem 13º, sem vale, sem salário, sem férias, sem nada. Era assim, até dia 25 caía as doações da rádio. Pagava tudo que era da rádio, pagava o que seria para eu sobreviver, normal, e no outro mês, zerado, a conta zerada. Eu me lembro de olhar na conta e ter R$10. Isso, esperar chegar o próximo mês e esperar que as pessoas doassem, porque não tinha contrato de nada, as pessoas doam se quiser. Então, um doava 5, outro doava 10, então assim, eu entreguei 100% da minha vida, assim, para Deus ali, indo fazer o programa, chegava lá de 9 às 18, né, então fazia tudo lá, fazia o meu programa, mantinha a rádio lá, era o faxineiro, era tudo, pagador de conta vai pagar, conta vai receber, fazia tudo. Ainda tem essa vantagem, então, né? Você é o seu patrão, ainda tem essa vantagem também, né? Exato. E aí, assim, então, um grande desafio, porque, poxa, com esposa, com filho, e viver 100% da providência, ver sua conta zerando, a gente tinha um pouquinho mais de, vamos dizer assim, se lambuzava um pouco, né, vamos dizer assim, né, quando tinha o final do ano e a gente fazia uma rifa de tablet, essas coisas assim, e aí onde acontecia muitas vendas e aquilo dali permitia a gente a fechar o ano ali no azul, né, porque às vezes mesmo você fechava no vermelho, então onde a gente podia comprar vinhetas novas para a rádio, né, lambuzava, que eu digo, não é de poder comprar uma roupa nova, poder comprar, trocar uma bicicleta, comprar alguma coisa para você, para sua casa, não. Era para você ter um caixa para poder começar o ano, como eu falei, trocando vinhetas novas, né, colocando vinhetas investir, novas na rádio, equipamento novo, investir, isso aí. Em equipamento, alguma coisa assim, ou até mesmo ajudar, igual o Matheus estava lá com a gente, ou ele estava às vezes fazendo um curso com a faculdade dele de marketing, então pagava 3 parcelas da faculdade dele, adiantava para ele, pagava para que ele, porque tudo que ele aprendia ele colocava em prática na rádio, né? Então era a parte que a gente ficava mais folgado, era em dezembro somente, e durante todo o restante do ano 100% da providência, zerar o caixa e começar o mês seguinte, zerar e começar o mês seguinte. Entendi. Tá dando microfonia, DJ? Não, né?
Tá dando uma microfonia. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui. Eu vou baixar o meu volume aqui. Mas é lindo, esses testemunhos assim, é lindo, né? E a gente até faz uma comparação até com a canção nova também, né? Que vive totalmente, né, da providência. Foi minha inspiração. Isso, então porque eu quis confiar 100% nisso. Isso aí. Para quem não sabe, gente, a canção nova, ela vive, né, totalmente da providência divina. Você pode ver que não tem intervalo comercial, né, não tem nada. Apenas aí, né, a providência de Deus tocando no coração aí das pessoas, e é incrível como consegue se manter, né? Para olhos humanos, né? Para quem tem essa comparação, né? Porque, se eu não me engano, acho que é a mesma coisa que a Globo, né? É o mesmo valor, acho, para todo mundo, né? Eu não sei, eu tava. Eu sei que eles trabalham na casa de milhões, né? Devem precisar por mês aí de mais de 20 milhões mensais para poder se manter no ar, né? Então, e assim, olhando, né, a olhos humanos, né? Tem pessoas que acham até impossível, né? Mas quando você confia na providência divina, quando você confia em Deus e entrega realmente, né, os seus projetos aí nas mãos dele, resultado é esse daí. E durante um tempo, então, vocês viveram assim, somente, né, do apoio, né, Sim, exatamente. Dos ouvintes. Exatamente. No mínimo 8, 9 anos aí. Por que antes não? Porque antes eu trabalhava numa empresa, então assim, se ninguém doasse não tinha problema, eu pagava para ela ficar no ar. Então não dependia de dinheiro de ninguém, entendeu? Porque eu pagava, eu mantinha ela no ar. O dinheiro que tinha de sócio evangelizador, se alguém quisesse ajudar, era só para ir reinvestindo mesmo no projeto. Depois não, depois desses 4 anos eu vivi 100%. 100% da providência, 100%. E não me arrependo, né? Não me arrependo. Faria tudo de novo. Por mim, eu estaria até hoje fazendo assim. Mas, infelizmente, hoje não está mais sem jeito. Uhum. Agora, teve algum momento, né, de dúvida que você olhou para o céu e falou assim, Deus, é isso mesmo? E a resposta veio imediato. É uma resposta, vários momentos. É uma pergunta que quase que responde, né, o que você já falou. Vários. Vários momentos. De olhar e falar, realmente é isso mesmo, e Deus já ali logo te responde, né? E foi até rápido. Às vezes eu via uma resposta de Deus, tipo assim, se alguém virasse e falava assim, oi, tudo bem? Pô, eu queria saber como que eu faço para ser sócio evangelizador. Isso para mim era um sim de Deus, era como se fosse Deus falando assim, continua, eu acredito. Porque aquilo tocou no coração da pessoa do outro lado, que às vezes eu nem conheço, não conhecia, e se oferecia, queria ajudar. Era ajuda simbólica, às vezes era R$10, R$20, R$5, mas para mim era como se fosse Deus falando, olha, eu acredito, continua, entendeu? Mas eu estava muito desanimado mesmo, eu falava, pô Deus, hoje eu tô como uma criança, eu quero um presente, cara, eu tô, sei lá, tô me sentindo para baixo, não tô mais me sentindo tão bem assim, será que o Senhor quer isso mesmo? E aí, sei lá, aconteceu alguma coisa onde aparecia alguém e, sei lá, fazia doação de alguma coisa, que seja um computador, do microfone, uma parada assim. Eu falava, do nada, eu falava, caraca, velho, meu Deus, então, me dá um mimo. Não precisa ser tanto, né? Não pedir só. Às vezes acontece isso também. Agora, ainda falando, né, sobre esse começo, né, teve alguma frase, né, algum versículo da Bíblia ou alguma música que te marcou? Você falou assim, nossa, de repente você estava assim para baixo, né? Como essas respostas aí de Deus que são instantâneas, né, muitas das vezes, mas tem assim um versículo da Bíblia ou uma música que você fala, essa é a minha frase ou essa é a música tema da minha história aí. Então, tentei até lembrar aqui, quando a gente fazia algumas reuniões aqui em casa, né, quando a rádio funcionava aqui em casa, e eu tinha uma equipe voluntária, vamos dizer assim. Eu me lembro que no momento de oração parece que a gente cantava. Lembrei. Pô, lembrei, olha só, no último minuto, tá? Eu não estava lembrando, não. A música, se não me engano, a música era Reflexo. O nome da música é Reflexo, tá? Sou reflexo. Música linda demais, se eu não me engano, ele tem com a Toca de Assis, né? Gravando essa música. Eu não me lembro se como fugiu o nome dele aqui agora. Esqueci o nome dele aqui agora, que ele tenha gravado também, esqueci o nome.
E essa música a gente cantava durante as orações. Reflexo, o nome da música. Quem está aí do outro lado ouvindo a gente pode procurar. Essa música é muito linda, entendeu? E a frase não é nenhum versículo bíblico. A frase é que eu falo até hoje, quando eu vou terminar o programa: pedras no caminho eu guardo todas, porque um dia eu construirei um castelo. Então eu sempre falo essa frase, algo também que veio, né? Tinha uma frase que vinha muito como DJ, assim, faça aquilo que está no coração de Deus, não no seu, por mais que você não entenda. Porque, como eu te disse, eu não entendia o porquê, eu nunca quis ser DJ, nunca foi a minha vontade ser DJ, nunca gostei de viajar, né? Então foi mais por missão, por entender que não havia ninguém fazendo aquilo, se propondo aquilo, então eu me coloquei a serviço para suprir aquela lacuna, né? E aí era isso, faça aquilo que está no coração de Deus, não no seu, por mais que você não entenda. Então eu sabia que era algo do coração de Deus, não do meu, e eu fazia, por mais que eu não entendesse. Bonito. Todo mundo tem, né, uma música, uma frase, né, um versículo. E conta aí. Essa depois é a foram música. várias. Passou o Juninho Casimiro com Teus Planos, aí vários outros. Hoje Terra Seca, né? Então são várias. Essa música é linda. Agora, teve um momento, né, especial que você parou e pensou: é isso que eu quero para a vida, evangelizar através do rádio. Teve algum momento especial, assim, algum testemunho, né? Alguém que ligou para a rádio e falou: poxa, eu vi isso daqui. Algum fato, assim, que te marcou, que você falou assim: é isso mesmo que eu quero. Apesar de todas essas respostas que Deus já te deu, né? Mas, assim, teve um momento, alguma coisa que você falou: poxa, é fruto do que eu lancei, né? Então, Elisângela, assim, são duas situações, vamos dizer assim, são duas perguntas em uma, vamos dizer assim. Então, um momento foi quando eu consegui mandar o link para algum amigo e testei o microfone, alô, ei, som, na web, e falei com o amigo: escuta aí, tá me ouvindo? Minha voz está saindo do outro lado? Porque quando eu comecei, eu só tinha 10 músicas na programação, acho que 20 músicas no máximo. E ela acabava a 20ª, tocava a primeira de novo, ficava assim. E aí eu nunca tinha conseguido fazer ao vivo. E nessas bocas, nessa procura para tentar fazer ao vivo, aí eu tentei lá, coloquei no app e mandei, tipo assim, eu mandava para 3 pessoas somente, sabia que eu tinha rádio. Então eu falei: pô, escuta aí, vê se você tá ouvindo minha voz do outro lado. E a pessoa falou assim: tô te ouvindo do outro lado. Que legal. Eu falei: caramba, funciona. Interessante, né? E aí, isso daí. E aí eu falei assim: cara, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, né? Então, beleza. Então, com esse momento. Então, ali, no início da rádio. Agora, momentos que eu vi que deu frutos, teve muitos momentos, onde realmente pessoas testemunhavam coisas assim, sobrenaturais, tá? Eu já tive gente que testemunhou que estava pedindo uma resposta de Deus, entrou no Santíssimo, deixou o celular numa muretinha e ela estava orando ali no Santíssimo pedindo a Deus uma resposta. E o celular da pessoa abriu na Cristomania e começou a tocar uma música que era a resposta que ela estava precisando. Meu Deus. Então, não tem como explicar, não sei como explicar. Já teve também Terço da Misericórdia, uma senhora de Valença, Rio de Janeiro, entrou em contato, falou assim: eu queria colocar em oração não sei se era sobrinha, neta, alguma coisa assim, que está precisando de uma UTI neonatal disponível aí, porque ela precisa ser transferida urgentemente. Aí tá, beleza, a moça que estava ali, a Flávia, que estava ali fazendo a oração do texto, ela estava comandando, eu ficava só na mesa operando, igual o João aí, e ela ficava conduzindo o texto. E aí, beleza, eu fui levá-la até o ponto de ônibus, depois, pertinho ali, voltei. Quando eu voltei, no meu WhatsApp, estava o zap dessa senhora, falando assim: olha, durante o texto, a gente lia os pedidos no quinto mistério. E aí a Flávia leu todos os pedidos, e a Flávia, ela era muito sensitiva, assim. Então, assim, Deus falava com ela, e ela falava ali ao vivo. E aquilo me preocupava muito, que você fica na sua limitação, fala: caramba,
será que Deus está falando isso mesmo que ela está falando? Pô, vou passar vergonha aqui, não vai acontecer as coisas lá, e a pessoa, pô, ela está aqui dando um monte de palavras, tá? E ela falou assim, olha, Deus te coloca no meu coração o seguinte, que ainda hoje vai sair essa UTI neonatal para essa criança. E eu fiquei assim, caramba, meu irmão, olha o que ela está falando, e se não sair? Olha que vergonha, ela falando, porque assim, falando através da Cristomania, um projeto que eu estava de frente, né? E acabou o texto, 3h30, de 3h30, fui levar lá até o ponto de ônibus. Quando eu voltei, tinha o zap lá da senhora falando assim, olha, acabaram de ligar pra gente e a UTI neonatal tá esperando a gente em Volta Redonda, alguma coisa assim, e já estão vindo fazer a transferência. Falei, cara, meu irmão, isso aqui é de Deus, a Cristomania é de Deus, ela é boca de Deus, entendeu? Enfim, são vários, cara, vários. Eu imagino. Definir esse né? Mas esse daí é forte, né? Isso foi forte demais, muita responsabilidade né? a pessoa falar isso. Agora, a próxima pergunta, teve alguma história, agora é só pra gente descontrair um pouquinho, hein? Teve alguma história, assim, inusitada, né, de algum ouvinte, né, que fez um pedido estranho, de repente encontrou a Cristomania, mas talvez tivesse pedido uma música secular, por exemplo. Aconteceu alguma coisa assim? Já confundiram? Assim, já confundiram, já pediram, às vezes não por mal, mas às vezes era uma música secular, mas tipo assim, um Roberto Carlos, né, que tem músicas de Nossa Senhora, né, ou pessoas pedindo música gospel também. E a Cristomania, ela tem um lema assim, né, Cristomania, mania de evangelizar, e uma das nossas vinhetas é 100% católica, 100% demais, né? Então, assim, não é nada contra a música secular ou a música gospel, no entanto, que se um artista católico gravar uma música gospel, eu toco. Se o Roberto Carlos estiver cantando com um artista católico, eu toco. Por que eu não toco só do gospel? Porque, graças a Deus, já tem muitas rádios gospel. Já tem muitas. Eles têm muitas rádios que eles podem ouvir, tanto FM quanto web, né? E rádio católica em si era mais a canção nova, né? Talvez a rádio Aparecida. A Cristomania, eu posso dizer que em web nós somos pioneiros praticamente, entendeu? Como web rádio católica, uma das pioneiras. A gente desbravou esse Mata Virgem, né? E muitos vieram depois da Cristomania, né? Mas claro que já tinha outros, eu falei da Cristoatividade, né? Que foi referência para mim. Já teve, e aí eu tento explicar com caridade. Pô, a rádio é 100% católica, eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu até escuto alguns louvores, artistas gospel, mas na programação é uma música, né, tem que ser um cantor católico, né, ou cantor gospel, mas participando com o cantor católico, ou secular com o cantor, né, católico. Então eu tentava me sair bem dessa forma. Já tem a vinheta ali, já tá deixando bem claro, né? Exatamente. A vinheta justo para deixar, né? Bem claro. Não é nada contra, justamente porque é um segmento católico. O segmento é esse. Eu achava justo que se fosse música, porque cada vez que eu fosse tocar uma música de um artista gospel ou secular, eu ia tirar a chance de um artista católico aparecer, vamos dizer assim. Entendeu? Exatamente. E eu acho que até é o que falta também muito aí na música católica, né? Eu tava vendo uma entrevista. Não, pode falar. Eu tava vendo uma entrevista esses dias, acho que foi a Adriana ou a Eliana, ou as duas, eu não me lembro. Gente, quem era? Peraí. Não, acho que foi a Adriana, sim. É porque eu tava vendo umas coisas também da Eliana, mas foi a Adriana, sim, que comentou sobre essa carência aí na música católica, né? Talvez seja por falta disso aí mesmo, de divulgação, de mais, né, meios para divulgar mais aí a música católica. É o que você acabou falando, né? São poucos. Assim, e outras situações que, assim, ao mesmo tempo engraçado, é um pouco constrangedor, porque, assim, a Cristomania foi tomando uma proporção que os artistas que estavam começando mandavam músicas pra gente, pra tocar, entendeu? Só que chega muita coisa ruim, cara. É muita coisa ruim. É muita coisa ruim, é muita música ruim. Aí você me lembrou.
Você me lembrou também que elas realmente estavam falando sobre isso também, que não tem muita coisa ruim pela falta também de investimento, exato, de uma aula de exato, canto, uma exato. ajuda no instrumento. E a pessoa, às vezes, ela tem um sonho, aí ela pega ali R$100, R$200, vai para um estúdio simples da cidade lá e grava. Eu entendo, é um sonho. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que a Cristomania, eu nunca quis colocar ela nem como rádio local. O meu pensamento era colocar ela como rádio nacional. Então, querendo ou não, se tiver uma música que está com uma produção básica, aquilo destoa de uma música que tem uma produção mais profissional. Então, para a programação, para o ouvinte, fica ruim. Não é nem falta de verdade, porque quando você está começando com uma web rádio, na verdade, você tem um sonho de que as pessoas entrem em contato com você, que ofereçam as músicas deles e tal, né? Porém, as pessoas, às vezes, é o que você falou, não se preparam, não faz uma aula de canto, nem nada. Aí vai lá e bota aqui. Já viu essas pessoas que tocam em barzinhos que tem ali já aquela trilha no teclado? Ela só dá o play, né? Aquela batida eletrônica. Tipo um playback, né? Isso aí. Então ela vai. Aí tem muita. Tipo assim, fez um teclado, então uma bateria virtual, umas paradas tudo assim, e a música fica muito ruim. E eu me lembro de um cara que ele é lá, acho que é lá do Paraná, e ele entrou em contato e tal, e aí eu joguei para ele, eu falei, vamos fazer o seguinte, se as pessoas que você conhece entrar em contato e pedir a sua música, eu toco então, não tem problema nenhum e tal, não sei o quê, beleza, enfim. E o cara fazia várias vinhetinhas lá, que a música dele estava rodando na Cristomania, se é algo muito simples, básico, realmente o cara não tinha uma estrutura, né, ou sabedoria suficiente para fazer algo, ou recurso, ou equipamento para fazer algo muito avançado. Ele fazia algo coisa simples, e ele falava assim, a música no Brasil todo, várias rádios e tal, não sei o que. Não, beleza. E deixei a música dele lá. E às vezes, quando ele estava ouvindo, uma ou duas vezes, uma coisa assim, falava, estava escuta, eu, até para dar uma força também, eu ia lá e tocava a música dele. Mas eu não ficava tocando. Aí ele me perguntou um dia, e aí a música, não sei o quê. Eu falei, então, amigo, seguinte, você falou que muitas pessoas escutam sua rádio. Sua música, muitas pessoas te conhecem, o Brasil todo. Então, eu preciso que eles entrem em contato comigo, pedindo a música, para eu poder tocar. Né? Ele ficou muito bravo. Ele falou, mas se você não tocar, as pessoas não vão saber, e não sei o que. Mas ele só foi falando. Ele me esculachou, falou, mas eu falei com caridade. Porque ele falou que a galera tudo conhecia ele, né? Falei, olha, então pede a galera para entrar em contato. E aí, assim, tá dando audiência para a rádio, né? Então, já que você é conhecido, pede a galera para entrar em contato, tá? E aí eu toco a música. Sua música tá aqui, mas eu preciso que a galera entre em contato e peça a sua música, né? E ninguém estava entrando em contato. E ele ficou muito bravo, mas ele me esculachou, ele falou, e não deixou nem eu responder para ele. Ele foi e me bloqueou. Ele falou. A gente também. No meio secular tem muito, mas muito disso, né? E as pessoas às vezes até acabam ficando chateadas com a gente, né? E a gente com a gente é diferente, né? Porque não depende, né, da gente, depende também da produção e tal. Da direção, mas as pessoas acham que não, você tem que tocar. Entreguei o CD, tá? Exatamente. Entreguei o material, você é obrigado. Não é assim, né, gente? Muita coisa ruim. É muita coisa ruim. É muita música ruim, infelizmente. Mas já que a gente está ainda nesse período aqui de descontração, né, meu DJ? Esse daqui eu acho que você já deve ter passado, sim, com certeza. Já passou por algum perrengue técnico ao vivo? Muitos. Muitos, né? Muitos, assim. E como você é web, a internet, agora que ela está avançando, agora sim, de uns anos para cá, que você tem aí 300 megas, 100 megas, 400 megas, né, que as operadoras te oferecem. Mas antes você tinha operadora da Oi que te oferecia 10 megas somente, 15 megas, umas 5 megas. Então, assim, e aí, megas, né, quem entende, assim, a web rádio, ela tem um programinha
que você conecta ali, clica ali para conectar. Então ele conecta com a internet. Então, se a internet agarrar, travar, sua conexão cai. Então você está ao vivo, você cai. Então, várias vezes eu estava ao vivo ali falando, ou tocando uma música e caía, o sistema ali caía. Só que aquilo, como você está na web também, você tem a vantagem. O ouvinte do outro lado não fica sem música, porque você coloca toda a sua programação no provedor. Então, Isso. enquanto você está ao vivo falando, você tem um plano B. O provedor está ali tocando música. Igual agora, eu não estou na rádio, mas a rádio não está ligada, não tem um computador ligado, mas está tudo no provedor. Tem toda a programação pronta. Isso aí, música, vinheta comercial, 24 horas. Eu posso ficar um mês sem ir na rádio que vai ficar tocando. No provedor, sem ter computador nenhum ligado. As rádios FM não, o computador está ligado. Se der pau ali, para a música do ouvinte. Né? A vantagem é essa, né? Exatamente. Então, assim, acontecia, caía, eu estava falando, e às vezes quando eu achava que estava no ar, já tinha caído. Aí depois que eu olhava para o sistema, tá lá, desconectado, e eu estava falando, ó, tempão sozinho. É complicado. Mas, Vega, como que foi a aceitação das pessoas, né, no início? Não digo agora, né, porque agora, né, graças a Deus, né, já tem essa audiência toda, como você disse, mas no início, assim, como foi a aceitação do povo? No início, assim, é tudo muito local, né, é igual, você cria uma web rádio, então você manda um link para seus amigos, né, você espera que escutem e tal, e acabam até escutando, porque é algo novo também para eles, só que não levam fé, no início não levam fé assim, acha que é algo amador, acho que é algo hobby. É hobby. Isso não vai para frente. Isso é hobby. Entendeu? É hobby. Ele tá lá uma rádiozinha na casa dele, botou umas músicas, isso é hobby. No meu caso, não era hobby. Já levava aquilo muito a sério. Né? Eu lembro que teve duas moças que vieram trazer o CD para mim com músicas, vieram na minha casa, que era no quarto do meu filho. Entraram para me entregar o CD e elas achavam que era uma estrutura de rádio. Elas iam ter uma ex-namorada de um amigo meu que ele trouxe aqui. Ela entrou e falou: você me desculpa de falar uma coisa. Foi no quarto do meu filho que ela entrou. E só que não tinha um filho ainda e tinha uma mesa com microfone. E ela falou assim: quando eu olhei o site, eu achei que, quando ele estava me trazendo na rádio, eu achei que eu ia chegar e ia ter um prédio escrito Cristomania. Porque eu olhava o site, é uma parada muito profissional. E eu ouvia lá, então eu achei que... Aí cheguei aqui, era no quarto. Né? Eu passei por uma situação assim. Você me lembrou. Entendeu? E eu falei assim, olha, você tá vendo o que tá no meu coração. No meu coração, a Cristomania é um prédio. É um prédio com o nome da Cristomania, com vários estúdios. Só que, no momento, funciona aqui dentro. Eu passei por uma situação parecida. O Correio veio trazer um material, eu não lembro se foi CD, eu acho, ou livros. Ele veio trazer algo pra rádio, em nome da rádio e tal. Ele, é aqui que é a rádio? Eu olhei pra cara dele assim, porque eu senti ele assim, mas é aqui mesmo? Que ele imaginou, eu acho que ele pensou igual a menina. Ele falou assim, nossa, um prédio, eu vou entregar. Até o nome também era bem bacana, né? É aqui que é a rádio? Mas com a cara, eu falei assim, não, moço. Frustrado. Olha, eu fiquei triste, né? Eu falei, poxa vida. Exato. A gente fica triste, né? Mas... Eu levei de boa e falei, não, o que você viu foi o que tá no meu coração. Se Deus quiser, um dia vai ser assim. Mas, e ela sem jeito pra me falar isso, mas foi de boa. Faz parte, mas faz parte. Eu nem lembro que tu tinha respondido, tá? Não lembro da pergunta toda. Não, foi sim. Foi sobre o perrengue. Não, mas foi até interessante isso daí. São os fatos, né, que acontecem aí no decorrer. Agora, outra perguntinha que eu acho muito, muito legal, muito importante. Você acha que hoje, mais do que nunca, né, a evangelização, os evangelizadores digitais, precisam se posicionar diante de certos temas, né? Ou ele deve ter mais prudência, né, e seguir a evangelização na paz, né, sem entrar em detalhes. Você acha que os evangelizadores digitais, né, como a gente, né, tanto no rádio também quanto nas redes sociais, né, a gente deve se posicionar a respeito aí de temas, né,
Principalmente esses temas polêmicos aí, que a gente vê que a internet todo dia cada semana tem um tema, né? Agora foi a separação da Virgínia, né? Qual é a Virgínia Uhum. mesmo, João? Eu sei que eu tenho que pagar meus Já boletos. falei. Eu só sei que eu tenho que pagar os boletos, né, gente? Eu até gravei uma brincadeira aí. Mas você acha que os evangelizadores devem se posicionar, né? Devem, ou não, né? É melhor levar na paz aí a evangelização, seguir, né? Ou você acha que a gente deve ser ousado e entrar em debate com temas assim? Eu acho que assim, tem evangelizadores que têm um nicho, né, algo voltado para isso. Igual eu sigo alguns que eles pegam, se vai ter um tema, sei lá, o carnaval, aí tem lá, pô, a galera desfilando, LGBT, pô, aí bota lá Jesus na cruz, como se fosse Jesus na cruz e tal. Então, causa de respeito, assim, ou no carnaval também, bota lá o cara vestido de demônio, arrastando Jesus, como se estivesse, né, ele vencendo. Uhum. Ou tema sobre aborto, ou ah, vários temas aí que surgem. O padre Fábio de Mello reclamou do funcionário, e o funcionário da loja foi mandado embora. Então Isso. ele fica, né? Então, assim, se é o nicho do cara, se o cara tem que nichado nisso, em esclarecer, colocar um ponto de vista assim assado, beleza. Mas tem coisas que não. Se é o caso do Zé Felipe aí, eu acho perca de tempo, o cara virar e falar alguma coisa assim, ele está querendo só audiência mesmo, ibope, né? Uhum. Pode usar, como eu vi um evangelizador gospel falando, ele virou e falou assim, olha, da Virgínia e do Zé Felipe, né? Falando acho que foi um católico mesmo, que ele falou que ela estava fazendo terço com o Frei Gilson, né? Eu lembro. Na madrugada, né? Uhum. Agora, só que aí o que acontece? O casamento está muito uma parada assim, artificial, e assim, amor é decisão, você tem que decidir amar todo dia, né? O casamento, vamos dizer assim, né? E o amor você tem que decidir amar todo dia, porque, poxa, você pensa, a Virgínia, dinheiro que tem, Zé Felipe, dinheiro que tem, a família, né, que não passa dificuldade nenhuma, necessidade nenhuma, são dois jovens, bonitos. Pô, o que está faltando neles? Por que vai terminar um relacionamento? Né? Se ali não foi motivo, não teve nenhuma traição ali, não exporam nada disso, simplesmente porque às vezes um enjoou do outro fisicamente, né? E, então, assim, é uma decisão. Ela tinha que, pô, pelo bem, não pelo bem da família dela, pela família, pelo bem da família. Então, por que eu não estou amando o Zé Felipe? Não, então eu quero decidir amá-lo. Por que eu não estou amando a Virgínia como ela deveria? Então eu vou decidir amá-la. Beleza. Então o cara pontuou isso. Beleza. Ponto. É o nicho do cara. Agora, no meu caso, no rádio, né? Cristomania. Eu não tenho porquê de falar disso. Entendeu? Eu estou ali para. Igual no meu programa é Bora Ser Feliz. Até se eu estiver triste, eu não falo que eu estou triste. Porque o nome do programa é Bora Ser Feliz. Problema todo mundo tem. Quem está do outro lado está cheio de problema. E às vezes vai escutar o PH para ouvir algo para cima, entendeu? Alto astral. Até as notícias que tem no programa é um quadro que chama Positividade News, é notícia boa. Não tem notícia ruim, entendeu? Não é para viver no mundo, no conto de fadas, não é isso. Mas você já vai ver telejornais que já vão te falar sobre isso, sobre notícias ruins, sobre temas polêmicos. Então, ali a pessoa está para ouvir música, para louvar, para ouvir um louvor e tal, beleza. É o meu nicho, tá? Agora, igual um padre, ele já deve falar sobre isso. Divórcio, vai falar sobre aborto, né? Se tiver uma polêmica sobre isso, né? Então ele vai estar falando sobre isso. Agora, acho que cada evangelizador tem que ver, né? O que ele se propõe aí na sua evangelização, né? E trazer isso, né? E trazer isso. É claro, como evangelizador, como cristão, a gente tem que manter a nossa posição, né? Não o que a gente acha que é certo, né? Não abrir mão. O não falar não quer dizer que você concorda, mas tem briga que é em vão, tem briga que é desnecessária. Tem coisa que está na mão de Deus. É igual assim, a minha vida está na mão de Deus, ela não está na mão do Bolsonaro ou do Lula, entendeu? Então, assim, tem coisa que está no meu controle. Se o cara de hoje para amanhã, ele assina lá que é a favor do aborto, ele não está no meu controle isso, entendeu? Está no meu controle educar quem tiver perto, falar do quanto isso pode
te afetar fisicamente ou espiritualmente, né? Explicar, cabe a mim. Agora, eu não posso fazer nada se o presidente assinar e concordar com isso. Se tiver um abaixo-assinado, beleza, eu posso votar no que é a minha opinião, contra, né? Uhum. Então, eu não devo me omitir nesses pontos, né? Mas a gente tem que seguir fazendo a nossa parte. Exato. E como você falou, né? Dependendo também do nicho, né? Tem gente que no nicho é exatamente esse, tá ali, né, para debater esses assuntos, né? E tem outras pessoas que às vezes nem é do nicho, mas aproveita até pegar uma carona, né? Eu acompanho vamos falar um evangelizador, não vou falar nem a religião. Eles, acho que, eu não sei, qualquer assunto assim polêmico, ele tá ali em cima. Às vezes ele nem conhece, nem tá muito por dentro do assunto, mas ele tá ali debatendo, né? Mas assim, mais por audiência mesmo, e aí é que se perde também, né? Que não, talvez nem tá ali nem para levar a palavra, tá mesmo para pegar uma carona ali, né? Exatamente. E é meio complicado. Complicado, né? Agora, vamos passar aqui para a próxima perguntinha. DJ, deixa eu só perguntar ao meu DJ ali se tem alguém fazendo alguma pergunta, porque tá difícil para eu interagir aqui com o pessoal. Não? Então vamos para a próxima perguntinha. Deixa eu tomar uma aguinha aqui também. É psicológico, é psicológico. Molhar as palavras, né, DJ? A próxima pergunta: existe pessoas, né, que acham que a evangelização, né, evangelizar na internet ou pelo rádio não é muito válido, né? Tem gente que acha que tem que ser ali cara a cara, né? Tá ali presencial. Você concorda com isso, PH? Eu acho que hoje, assim, tudo se faz necessário, né? Tanto Como que você lida, né, com essa crítica? Você já passou por essa crítica? Já passei e, infelizmente, até padres mesmo acreditam que, sim, não faz diferença essa evangelização. Já fui até o meu pároco conversar uma situação com ele, né? E aí ele falou assim, mas o PH, eu acho que as pessoas não escutam tanto esse negócio de rádio, esse web rádio e tal, porque as pessoas já têm na sua cidade a oração da Ave Maria no rádio. Porque o que eu queria fazer? Eu queria um acesso ao bispo para poder conectar toda a diocese, ou seja, toda a diocese tendo suas festividades, eles iam entrar em contato com a Cristomania e a gente ia gravar, né, a vinheta das festividades. Consequentemente, eles iam pagar um valor simbólico e com isso eles poderiam gravar várias vinhetas durante o mês todo e tal, e a propaganda da festividade deles ia tocar na rádio. Ou seja, eles iam divulgar a rádio para os católicos ouvirem, eles iam ouvir naturalmente, ouvir ali a festividade daquela cidade deles, cidade vizinha e tal. Então a gente ia criar uma rede, vamos dizer assim, né, de evangelização. E aí ele falou assim, eu acho que as pessoas não sei se escutam muito, porque no rádio já tem a oração da Ave Maria, né, às 18 horas nas cidades. Falei, peraí. Então o senhor está falando que só 15 minutos de oração da Ave Maria no rádio durante o dia inteiro, 24 horas, é o suficiente? É mais importante do que uma rádio que toca 24 horas, de uma programação 100% católica? Falei, as pessoas não devem ouvir mesmo não. A gente tem mais de 2.000 acessos por mês e as pessoas não devem ouvir mesmo. Aí ele, isso, tudo, nossa, bastante gente, né, então. Falei assim, mas as pessoas não devem ouvir, não. As pessoas estão satisfeitas, os católicos estão satisfeitos com 15 minutos somente no rádio. E isso era 15 minutos. Na minha cidade aqui, eu nem sei se tem mais oração da Ave Maria. Porque eles precisam do patrocinador para aquele horário, senão eles não tocam mais a oração da Ave Maria se não tiver um patrocinador para aquele horário às 18 horas. Eu me lembro que estava em torno de 2 minutos, 2 a 5 minutos somente, a oração da Ave Maria. No máximo mesmo, entendeu? Então, assim, o próprio padre não vê valor
na evangelização web, entendeu? O próprio padre, vários, a maioria, tá? A maioria. Como tem aqueles que veem valor, que apoia um leigo, criar uma web rádio ali na sua cidade, entendeu? Pra você ver, a minha aqui tá 12 anos, 13, nunca teve um padre falando assim, pô, vamos fazer uma parceria junto, vamos assumir e tal, não sei o quê, vamos... Não fala nem na missa que tem a rádio, a cristologia para eles ouvirem, sabe? Então, assim, é um tiro no pé, porque olha só, já avançou, as pessoas têm celular, todo mundo tem celular, pergunta para as pessoas aí onde que eles escutam música, às vezes não é nem no rádio. Quem tem talvez menos de 25 anos de idade, você pergunta assim, você liga o rádio em casa? A pessoa não liga o rádio físico em casa, né? Quem tem mais de 30 anos ainda liga e tal, né? Isso os que ligam, tá? E não estou nem falando mal do rádio, porque o rádio, na verdade, ele pode estar no celular também, não tem problema nenhum, é a rádio, não deixa de ser rádio, né? Mas a pessoa, ela liga um aplicativo ali de rádio, ou bota no Spotify, ou no YouTube com a sequência musical e escuta online. Ou seja, a importância da web rádio. A pessoa baixa o aplicativo e escuta ali a rádio que ela gosta, entendeu? Então, é muito importante. Então, seria muito importante que a igreja, os bispos, padres, né, incentivassem a Assembleia para poder baixar aplicativo, que não seja da Cristomania, não tem problema, baixa o aplicativo da Canção Nova, de qualquer outra rádio, mas ensina esse meio, esse caminho, porque senão a pessoa vai estar em casa lá com o rádio tocando, só música secular, música vindo a imagem da família, dos relacionamentos, né, enquanto você pode, como pastor, né, orientar suas ovelhas a ouvirem músicas que falam de Deus, né, dentro do seu lar. Isso. Um dos motivos também, aproveitando que esse fato que aconteceu com você, um dos motivos também que me fez, assim, não desistir, né, como eu disse, né, colocar lá na gaveta o projeto, foi essa falta aí, né, de interesse, falta de apoio das pessoas, né, até mesmo de certas pessoas, assim, do nosso meio, né, que às vezes a gente tá ali, pede até só para divulgar, e fica naquilo, depois, ou não acreditam, né, não tem essa... É muito triste, né? Como você falou, é um tiro no pé. Ainda mais quando se trata da pessoa, às vezes, da mesma... que tá ali envolvido também, né? Já aconteceu um fato assim comigo também de uma festa. Eu oferecer a divulgação, né? Como você falou aí, né? Seria uma troca, né? Ele só ia divulgar, né? Para você. E comigo foi assim, divulguei, ainda dei acho que uma locução, né? Para ajudar e pedi na hora, olha, você pode, na hora dos patrocínios, pode divulgar a nossa web, encaixar ali junto com os patrocinadores. Sim. E fora que eu ainda doei a minha locução, né? Apresentei e ainda gravei alguma coisa também. E só pedi isso, falei, divulga para mim, então, nos intervalos ali junto, divulga a web. Olha, aí não vai ser justo com os patrocinadores, sabe? Porque a gente fechou com os patrocinadores e não cobrar de você vai ficar... Brincadeira, é absurdo. Absurdo. Não, ali eu falei, Jesus amado, eu gravei e ainda dei a locução grátis da festa. Eu falei, tá tranquilo, deixa aqui. Eu aprendi uma coisa, Elisângela, que a rasteira, ela está a uma perna de distância. Exatamente. Não está longe, não. Está perto. E muito triste, né? E quando eu falo isso para as pessoas hoje do meio secular, interessante quando eu falo com as pessoas do meio secular, né? As pessoas que, né, dos profissionais, assim, eles acham um absurdo isso. E foi justamente absurdo. Ali num evento, né, de evangelização. Absurdo. Muito triste. Nossa, e essas coisas assim, a gente vai guardando, né? Isso vai desanimando, né? Muito, muito triste. Mas, enfim... Nossa, você não tem noção. Vou te contar uma que aconteceu rápido. O Braz Oz veio tocar aqui na cidade. O Braz, da Canção Nova, saxofone. Pagaram 7 mil para ele e perguntaram se eu poderia tocar como DJ antes dele. Toquei, não cobrei nada, porque tinha uma amiga também envolvida, que ela já tinha, na época, no início da rádio, tinha doado um computador, poxa, ser muito generosa, que ela não ia mais usar, e pra gente muito, então eu não cobrei nada dessa outra amiga dela que estava organizando. Enfim, as duas discutiram antes do evento, semanas antes,
A minha amiga que eu deveria esse favor não foi. Ou seja, eu toquei então para outra que eu não tinha nem contato com ela, vamos dizer assim. E aí eu falei com eles assim, eu só quero o lanche. Uhum. Só o lanche, porque eu não quero, não precisa ter do cachê nem nada. Só o lanche então. Beleza. Pagaram 7 mil pro Braz. Aí me chamaram lá para poder tirar foto. Depois eu e ele dentro do camarim. Uhum. Uma mesa lotada de salgados. Vem cá, PH, tirar uma foto. Tirei a foto. Meu filho, muito na inocência. Ai, quero pegar aqui um salgado, não sei o quê. Aí ó, o Braz, pô, pode pegar, cara, fica à vontade, pega aí. Falou com meu filho pegou. Beleza, acabei de tirar a foto e saí. Fui lá pra lanchonete para comprar meu lanche. Porque não me ofereceu nem um salgado. E a mesa lotada de salgado, fruta, tudo. Mas já. Então eu comprei. Naquele dia meu fone quebrou. Então, assim, eu só tive prejuízo. Só prejuízo. Mas já passei. Aí depois a moça perguntou, e aí? Eu falei, meu fone quebrou, tive que pagar meu lanche. O mínimo que eu pedi foi o lanche. O cara com a mesa gigante. Porque assim, eu sou educado. Eu poderia na marra falar assim, não, vou comer aqui também. Uhum. Eu pedi o lanche, ela falou que ia dar e tá tudo certo. Então pra mim era pra mim, vou comer. Mas não, no momento nenhum ela falou assim, PH, fica à vontade também. É pra você ir pro Braz, porque vocês são, vamos dizer assim, a atração da noite. Uhum. Entendeu? Então tá aí o lanche. Cara, eu paguei meu lanche. Fiquei muito revoltado. Mas já passei pela mesma situação. Mesma situação, no caso, comprei o lanche no mesmo lugar. Além disso tudo que aconteceu, eu ainda tive que comprar meu lanche também. Eu acho que até água, se não me engano. Teve um evento mesmo, isso aí, que o cara veio me perguntar, falou, e aí, como é que foi, gostou? Eu falei, gostei, eu tive que comprar minha água, irmão. Eu falei assim, eu só bebi água, porque um cara comprou, viu que eu tava tocando, suando, minando, era um calor, e foi lá e me ofereceu a água dele. Falei, aí eram 3 coordenadores, cada um conversava com o outro. Entendeu? Complicado. E assim, ele falou, cara, depois outros eventos que eu fui, que ele teve, cara, toda hora, ele chegava com água, chegava com salgado, entendeu? Ele pediu muita desculpa. Eu aqui pensando que isso acontecia só comigo. Eu aqui revoltada, achando que só acontecia comigo. Aconteceu com Jesus, pô, lá atrás. Vai acontecer com a gente, pois com os próximos que vieram. O que deixa a gente triste, né, é saber que, assim, é no ramo, né, ali no meio da evangelização, o que não deveria ser desse jeito, né, e prezar também, talvez até mais por um artista, né, tal, e é complicado. Mas, enfim, faz parte, né? Mais uma pergunta, DJ. Olha, PH, deixa eu te fazer outra perguntinha. Você já ouviu muitos testemunhos, né, como esse que você me disse aí, né, dessa ouvinte que depois ligou, né, dizendo que conseguiu a UTI, né? Um dos testemunhos que marcaram sua vida, mas teve outro, assim, que te marcou muito, que até hoje você tem em mente? Através da Cristomania, através de uma música, através de uma palavra que foi lançada? São tantas coisas. São muitos, né? Eu imagino. São muitos. E assim, já aconteceu coisa engraçada, tá? Aconteceu a moça no terço, e ela falou assim, tem gente lá do outro lado que tá muito chateada, mas muito chateada com uma outra pessoa, porque essa pessoa, tipo assim, falou uma coisa com ela e não era bem aquilo, fez outra coisa, não sei o que, uma coisa assim, eu vou te explicar. Beleza. A ouvinte entrou em contato comigo depois que a moça do texto foi embora e falou assim, olha, essa pessoa que ela falou aí sou eu tô muito mal, tô muito chateada, porque eu fui num evento, numa festa, sei lá o que, de aniversário, e aí tinha 2 cadeiras vagas na mesa, e eu peguei e falei assim, olha, eu posso sentar aqui e tal? Ah, não, essa cadeira tá reservada, essa mesa tá reservada. E aí, beleza, ela falou, tudo bem, tá reservada, porque já tem pessoas para chegar, para sentar, tudo bem. Só que aí ela foi para outra mesa, e acabou que foi passando o tempo, não chegou ninguém para sentar ali, na verdade. Porque a própria criança mesmo, assim, não chegou ninguém que a pessoa tinha dito.
E ela ficou arrasada, porque ela falou, cara, poxa, não me permitiram que eu sentasse junto com eles, né? E aí, por que é engraçado? Você fala, pô, mas isso é um testemunho? Porque era a moça que estava fazendo o terço que fez isso com ela. Meu Deus. E que falou assim, Deus está me falando que tem alguém do outro lado que está muito chateada com alguém, que aconteceu isso e isso no final de semana agora, falou ainda, depois no domingo, aconteceu isso e isso com a pessoa e tal. E aí eu falei assim, olha, você tem um jeito de curar isso daí, você pode entrar em contato com ela e falar, ó, sabe aquela pessoa que você profetizou lá, profetizou não, que você falou, que revelou, que tinha alguém do outro lado triste, sou eu, e a pessoa que eu tô triste é você, do outro lado. A outra semana essa pessoa veio e falou, você lembra daquilo? Que Deus estava tocando no meu coração, falei, a pessoa do outro lado estava chateada, era comigo. Eu tinha feito. Então, assim, Deus lavou a roupa suja ali. Nossa. Interessante, né? Muito. Isso aí. Então, assim, isso é um fato engraçado, mas que foi revelado mesmo, porque a pessoa falou, tem alguém do outro lado, né? Assim, e de Deus, assim, como eu disse, várias pessoas falaram, pô, PH, me pediram para tocar uma música, deixa eu ver se Deus quer falar comigo, e eu tocava a música, a pessoa, caramba, foi para mim essa música, eu falar alguma coisa ali, a pessoa chamar no zap, falar, cara, é comigo, Deus está falando comigo, a Cristomania está falando comigo, né? Então, no Terço da Misericórdia, a gente fazia live no Facebook, então muitas pessoas ali também testemunhando, assim, muita gente, cara, sofrendo, passando muitos perrengues e tal. Muito bacana. Essa é a missão, né? Essa é a missão da Cristomania, do PH, e de levar essa alegria todos os dias, gente. Olha, depois a gente vai deixar o link aqui também para o pessoal acessar, para curtir aí a Cristomania. PH que apresenta o programa todos os dias de 10 a meio-dia. Continua até meio-dia? Continua até meio-dia. Bora ser feliz é o nome do programa, abençoando aí as manhãs, né? Eu tô sempre ligado aqui, ou melhor, tô sempre conectada aqui, né? Sempre conectada aqui na Cristomania, né? Tem algumas vinhetinhas minhas lá, é comercial, né? Tem. É comercial. Eu fico tão feliz quando eu escuto. Eu acho que não tem mais, hein? Tem mais não? Deixa eu ver, tô tentando lembrar aqui. Eu tô achando que não tem mais, hein? Então, porque eu fico com vergonha de pedir, aí eu não pedi mais. Eu já disse, é só mandar o texto. Com vergonha. Você não passa o Pix, aí eu fico sem jeito. É só mandar o texto. Já tá lá, ó, já tem o meu zap, só enviar o texto para nossa produção aqui. DJ aqui, ó, tá doido para trabalhar, né, DJ? O DJ que edita tudo. Esse meu DJ. Agora vamos para aquele momento, o PH, que é um momento muito bacana, muito descontraído, e esse eu também participo, também vou responder as perguntinhas. A pergunta, o quadro é quem nunca passou por essas situações aqui, hein? Vamos ver se o PH já passou por essa situação aí lá na Cristomania. Eu acho que sim, hein? Você já esqueceu o microfone ligado, PH, e vazou aquele áudio que não poderia... Ou de repente, sei lá, hoje viraria meme, será, DJ? Pegar um áudio assim? Já esqueceu o microfone ligado, PH? Pô, já esqueci já algumas vezes, inclusive recentemente, até porque a gente trocou lá a mesa de som, né? Eu tenho uma usando lá no podcast, então eu troquei para essa mesinha, então são botões diferentes e acabou que ficou aberto ali, mas assim, acho que eu não falei nada comprometedor, né? E eu levo muito na boa, porque assim, os meus ouvintes eu não levo muito assim num lado profissional de rádio, eu levo muito como família, entendeu? Então os ouvintes para mim é como se fosse a minha família, né? E eu vejo que eu viro a família deles lá também, né? Então muitas coisas eu sei deles, nome, cidade, né? Na hora ali eu lembro, e aí eu fico, gente, pô, vê como é que tá aí e tal, e cara, eu acho que eu esqueci aqui aberto, hein? Eu acho que eu falei alguma coisa e tal, acho que nada comprometedor. Mas já deixei aberto, com certeza. Eu comentei, eu fiz essa pergunta ao meu amigo na semana passada, né?
E eu falei que não, assim, que eu me lembro, nunca deixei, não, porque eu tinha muito medo. No caso, assim, quando é a nossa web, né, a gente tá ali e tal, mas como eu era funcionária, então isso me gelava, eu tinha muito medo. Na hora que trocava horário com o próximo locutor, eu tava ali observando, será que tá desligado mesmo? Então, assim, que eu saiba, nunca deixei, mas é o que meu amigo disse na semana passada. Você não sabe se deixou porque ninguém ligou pra te avisar. Diz, É, Anja, o microfone tá ligado. exato. Vai que eu já Às vezes deixei só uma vez e rindo, não tô ia lá. lembrando, né? Acontece. Mas Exatamente. assim, que eu Acontece. saiba, eu acho que nunca deixei, não. Por esse fato, né? De ter, né? De estar sempre ali observando, medo dessa gafe. Mas também se eu deixasse também, o máximo que o povo ia ouvir, eu rindo demais. Exato. E essa é até uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco. Agora, já aconteceu de você ficar sem saber o que vai dizer, dar aquele branco na hora do programa, você tá ali ao vivo, de repente dá um branco e você não sabe mais o que vai falar, sem assunto, não sei. Já aconteceu? Não, assim, no rádio em si, eu acho que não. Já aconteceu comigo, assim, na missão, já tive momentos de de estar passando por um momento muito de ansiedade e tal, alguma coisa assim, né? Aquela época que caía até cabelo, né? Geralmente cai cabelo na cabeça, na barba, quando as pessoas passam por esse momento de grande estresse, de ansiedade e tal, e isso te gera falha na memória. Né? Então, às vezes eu estava ali pregando e quando eu ia falar alguma coisa, se eu mudasse para uma historinha e fosse voltar, dava um branco na hora, desesperador, para eu tentar voltar no que eu estava falando antes, né, para ter nexo, né? Então aconteceu muito isso. No rádio, eu sou muito acelerado, então assim, se der branco na hora ali, eu falo, depois eu lembro e tal, e é isso, e vamos já rola embora. uma música, ainda tem isso, né? Coloca uma música e Não, fica tudo bem. às vezes porque tem um título parecido, né? E aí eu já rolei ela e falei, ó, agora vai vir uma música. Recentemente, porque, vamos supor, vai vir uma música assim, assim, assado, que vai falar sobre isso e isso, isso. Pô, na hora que tava tocando, não tinha nada a ver, porque o título era parecido e eu me confundi, né? E não tinha nada a ver. Aí na volta tem que voltar, consertando. Isso. Eu falar, caramba, eu toquei errado para vocês. Mas assim, porque no meu caso, como, vamos dizer assim, a web rádio é minha, e eu trato a galera como família, é mais tranquilo. Agora, Isso. igual no seu caso lá, numa rádio, uma rádio profissional, uma rádio FM, Comercial. que tem ali, né, que tem ali, uma rádio comercial, isso aí, que tem ali um diretor, um dono, é complicado, você realmente cometeu uma gafe ali, né, pô, é complicado, pode colocar teu emprego em risco. Por isso esse meu estado de alerta ali sempre, né? Tá sempre observando. Agora, acho que você já até falou, né? Chamar a música errada, né? Confundir com outra. De repente você colocou ali no ponto e pensa que é aquela e já era. Já aconteceu também, né? Já a vinheta também distrair, porque você tá com o celular na mão, você tá no celular na mão e tal, aí você eu distraio, às vezes deixo pra colocar uma música em cima da hora, aí eu queria colocar aquela vinheta que vai casar com a próxima música, aí não dá tempo, aí eu só solto o carimbo, depois já entra a música, eu vou lá no carimbo e solto lá. Cristo Maria, só isso. Porque a vinheta mesmo, eu perdi o time dela, e aí foi embora, já era. Agora, já levou um susto com o retorno? Já aconteceu de você entrar, o retorno tá na maior altura e liga o microfone e dá aquela pancada, Dá aquela ou até o fone. né? Dá aquela microfonia, isso é muito ruim. É horrível, né? Eu já levei um susto. Eu já levei com fone. Com fone também. O braço vai lá dentro também. É horrível, né? No fone, então, é muito triste. Tanto assim, se você deixa o som, né, a caixa ligada, pode dar essa microfonia, né, no ar, para quem tá ouvindo. Eu já passei por isso também, porque é uma música bonita, a gente aumenta, se empolga e quando vai falar esquece de abaixar, né? E aí dá para quem tá em casa. E já passei pelo fone também, do braço esbarrar e tá na maior altura. Quando eu coloco, olha, mas dá uma pancada, né? Nossa. Quem nunca, hein? Quem nunca passou por essa situação? Só quem tá na chuva. Agora, já confundiu o nome do entrevistado ou até mesmo de um ouvinte? De repente você está entrevistando alguém. Poxa, eu já, assim, nome de ouvinte às vezes acontece, mas aí eu jogo a culpa nele na hora, entendeu?
Porque eu falo assim, a culpa é sua, você tá um tempão sem me ouvir, tá ouvindo outras rádios aí, então a culpa é sua, tempão aí, me confundi e tal. Aí, só que também eu já lembro na hora, eu falo o nome da cidade, do bairro que ela mora, quantos filhos tem, porque assim, eu realmente eu me apego muito ali, os ouvintes, assim, eu trato com a família mesmo, entendeu? Então, aí eu jogo a culpa pra cima dele. E a entrevista aconteceu, eu tive um primeiro podcast, que era o Resenha do PH. Lá no YouTube a gente tem um canal da rádio Cristomania, entendeu? Então, eu jogo pra cima dele. Mas lá dentro tem algumas entrevistas que eu fiz com resenhas do Lolo, lá no YouTube a gente tem no podcast. Não nesse formato, com mesa, com tudo, né? Igual tem hoje. Mas aí foi uma entrevistada de Petrópolis, a Juliana e o Marcelinho, que era o produtor dela, e ela, infelizmente, na pandemia, ele veio a falecer, né? Um cara incrível. Tem esse episódio lá, Juliana Lima, uma cantora da música católica de Petrópolis, e o Marcelinho ali. E aí, na hora que eu fui para ele, eu falei assim, e aí o Marcinho aí, não sei o que, alguma coisa assim. Aí ele, não, Marcelinho, pô, não, ó, primeiro contato com o cara, eu chamei ele de Marcinho. E aí eu falei, não, cara, porque eu tava pensando aqui no Marcinho, não sei da onde, pô, aí tem uma desculpa lá, mas, pô, eu me lembro bem claramente, mas assim, foi tranquilo demais. Agora, você já teve crises de riso, PH? Eu já tive choro. Choro? De choro. Nossa, no ar ali algum... No ar. De deixar o microfone mudo ali e tal, porque assim, o programa, ele é Bora Ser Feliz. Mas a gente, em algum momento, né, o que ia me solidarizar com algum ouvinte, alguma coisa assim, né, e aí ia falar alguma coisa e tal, né, não sei, ou que fosse alguma música que fosse de mãe, em algum momento ali, né, e aí, pô, eu embargava, travava ali, né, e eles entendiam isso também, aí é maneiro que te manda no zap lá, pô, não sei o quê, ou não fica assim, ou se às vezes eu perdi algum amigo, né, e aí eu vou no zap, falo ali, faço uma introdução antes, e vou tocar uma música e reflito com a pessoa, vamos botar a música do Rosa de Saron menos de um segundo, né, então fala sobre perda e tal, valorizar e tal, e aí eu refletindo de repente a perda de alguém e ia tocar essa música, fazer essa introdução, e às vezes eu me emocionava ali, né? Legal. Eu travava. Eu já tive crise de riso, assim, de riso. E é muito difícil, hein? Porque eu vivo rindo, né? E quando tem uma crise, aí você imagina como é que é difícil parar. Porque rir, se eu tiver que rir, eu vou rir mesmo, microfone aberto, interagindo com o ouvinte. Então, como eu te falei, por ser uma web, por ser minha ali, então eu fico muito à vontade. Não tem problema já nenhum. tive essas crises. No ar. No ar é complicado, ainda mais que eu trocava de horário com uma amiga. Comercial é complicado. E aí a gente começava a conversar, de repente, aí dava aquela crise, e agora para voltar ao normal? Então chama o break, chama o comercial. Exatamente, chama o break. A situação tá feia. Agora, essa daqui é a última, né? Para você não tem nenhum problema. Agora, para mim, olha, é complicado. Eu até conversei com um amigo na semana passada, até falei para ele falar baixo, pro patrão não ouvir, claro. Agora, você, PH, já derramou café no estúdio? Água? Poxa, olha, o que eu deixo cair é comida, tá? É mesmo? Bastante, porque tô ali fazendo as coisas, eu quero depois do horário, já meio-dia mesmo, né? Então eu já fico com a marmita ali mesmo. Já almoça ali mesmo? Já almoço ali mesmo, vendo um vídeo no YouTube, alguma coisa assim. E, pô, aí cai comida no chão. Meu Deus. Aí quem é que vai chamar a atenção? Já derramei água também. Quem que vai chamar a atenção? Você mesmo. Exatamente. Não, mas aí tem a vantagem, aí tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Mas os amigos, você vê, um amigo foi hoje lá na Cristomania para poder fazer uma manutenção lá para mim, de computador. Ele já mandou para mim no zap, falou, cara, pelo amor de Deus, então, uma baguncinha aquilo lá, hein? Você tem que dar um jeito lá, hein? Tem uma garrafa de água que eu tomei na semana retrasada e tá lá em cima ainda. Isopor. Ele falando.
né? Mas o Então, perigo é. O amigo estava contando na semana passada, né? Sobre a gente deixar cair, né? Porque pra gente é impossível, né? É recomendável não comer mesmo no estúdio, não, é né? Ainda bem que perigosíssimo. onde a gente trabalhava, a gente tinha na frente assim, do estúdio, muito pertinho da porta, a gente podia sentar ali, fazer o lanche e voltar. Então era muito próximo da porta, não tinha como a música acabar e não dar tempo, dava É tempo de você ir lá, perigosíssimo. lanchar e voltar, dava tempo. É, Mas assim, infelizmente, né, acontece, né, da gente tomar uma água, um café, se bem que a gente também tinha um lugarzinho para deixar o copo, não tinha esse isso problema, aí. mas acontece, né? Pode acontecer de esbarrar e cair e é complicado, né? Molhar, né? Já pode Cair, já pensou estragar cair tudo. café ou água Imagina, numa dar um mesa de curto na som. mesa ali. Meu Nossa, Deus. E ele estava alertando também sobre a gente comer, é justa porque causa. pode, né? Na hora. Mas pode cair, por exemplo, um biscoito, um farelinho de biscoito e atrair inseto, barata ou até mesmo um rato e roer um fiozinho desse, né? Exatamente. Em algum lugar Exatamente. ali que você não tá vendo. Então, é esse alerta aí para Exatamente. não coma no estúdio Não de jeito façam nenhum, isso. gente. Não façam Uma isso. baratinha Não cair façam. ali, uma formiguinha e faz o estrago, Faça tá? o que eu digo, não faça o que eu faço. Pois é, e faz o estrago mesmo. Uma baratinha, olha, faz a diferença, hein? Eu digo a barata porque Total. a barata já fez um estrago na minha máquina de lavar, Ó, gente. o meu equipamento de DJ, ele estava com mau contato numa saída do fone, porque tinha uma patinha de barata. Patinha, ela deve ter entrado ali, Imagina, morrido. Um pedacinho assim de patinha de barata. Estava dando curto no meu fone, não estava imagina. conseguindo ouvir direito o Pois é, retorno. imagina na mesa de som, né? Tem aquelas, né? Nossa, E se entra ali um farelinho, alguma coisa, com certeza a baratinha vai chegar. E vai ficar exatamente. caro, né? E vai ficar caro por Muito, isso. muito, não é barato. Não é barato, gente. Não é Esses barato. foram então os perrengues que a gente já passou, né? O quem nunca, eu muitas das vezes, todos eles aqui, eu acho que já passei por isso aqui. Mas, enfim, isso foi só para descontrair, né? Para deixar o nosso bate-papo aqui mais descontraído, né? Olha, PH, eu tenho. Só para finalizar, você vai deixar uma mensagem, sim, mas eu quero agradecer de coração, tá? Por você ter reservado aí esse. A gente sabe que sábado à noite, esse horário é complicado para muitas das É, pessoas, a maioria, e não mais para você, né? Que tá aí. A princesa já dormiu, né, bebê? Ela tá com um já, aninho já, já, né? Mas como que passa já. rápido, meu Deus do Um ano e um céu. mês. Um aninho. Passa rápido. Muito É. rápido. Ô, Elisângela, é rapidinho aqui. O João, do outro lado, Ô, desculpa aí João, tomar ó, um meu pouquinho mais de DJ, tempo. agora que ele É. levantou. Ô, João, Não, tranquilo, vem tranquilo. daqui, É DJ. porque você perguntou assim de vários momentos, né, na rádio, né, ou quando eu vi a ação de Deus, né, alguma coisa assim. Uhum, Eu não posso deixar de falar, um pouco antes da pandemia, 2020 mesmo, acho que no ano da pandemia, uhum, eu tive, você vê, uma web rádio que eu estou falando, nós somos uma web rádio. Nós tivemos a honra de receber dentro do estúdio da Cristomania, talvez rádios ainda não tiveram a honra de receber, rádios comerciais talvez, a banda Rosa de Saron. eu A ia te, banda Rosa de Saron foi dentro da Cristomania. eu ia te fazer essa pergunta quando você está falando ali de alguém, de entrevistado, aí acabou que eu me esqueci, mas conta essa pra gente aí. Assim, foi algo Que incrível, né? benção. Eles iam fazer um show em Três Rios, né? E o Matheus Uhum, Leite entrou em contato, o Matheus Leite, um rapaz que fazia parte comigo lá da Cristomania, entrou em contato por e-mail, e aí você vê a importância de levar a sério o projeto. E eles uhum, pediram as redes sociais da rádio, pediram o Instagram tinha uns 5 mil seguidores, Facebook também, então eles pediram para quê? Para ver se era relevante para eles irem uhum, até lá, se não era alguma coisa, um projeto, sei lá, que não fosse levado a sério, né? uhum, Então eles olharam o nosso Instagram, 5 mil seguidores, isso não é nem um número tão relevante, tá? Mas assim, para um meio católico, uma web rádio, 5 mil no Facebook, e, enfim, cara, a banda Rosa de Saron, passando por dentro de uma loja de peça de motos, para ir lá no fundo, na Batcaverna, e achar a web rádio ali atrás, né? E tem essa entrevista, se vocês puderem assistir, foi incrível, já com o novo vocalista, com o Bruno Faglione, né? Foi só ele e o Rogério Feltrin, os dois, né? Os outros dois ficaram no hotel. Tá lá no canal do YouTube Rádio Cristomania.
Então você vai entrar ali, acho que é o primeiro vídeo, 30 minutinhos somente de entrevista que eu tive com eles. Então, assim, algo incrível. Foi antes da música Milhas de Estrelas, e aí eles vão lançar em dezembro. Isso, já era dezembro, era 15 de dezembro, Eu eles vão lançar lembro. dia 31 de dezembro, o Milhas de Estrelas. Então, foi algo assim incrível, de Deus mesmo, porque imaginar que é a maior banda católica, não de rock somente, acho que é a maior hoje em dia, até no geral, pô, esteve lá dentro do estúdio de uma web rádio. Foi algo assim que para mim foi de Deus totalmente incrível. São respostas assim, né? Imediatas, né? Para Nossa, você ver que incrível. tá na Nem os missão. maiores sonhos eu poderia sonhar isso. Uhum. Muito interessante. E você me lembrou também de uma parte aqui, eu acho que eu já até contei isso para você. Nessa época, na época do nascimento do João, que foi um testemunho, né, que você já sabe, do meu filho mais novo, e foi justamente na época que eu coloquei assim, a minha voz, né, o meu trabalho a serviço de Deus. E foi uma coisa assim, também muito parecida, que o primeiro evento católico que eu fui convidada para apresentar foi a apresentação da Adriana Arides, que na época Aham. estava também, né, fazendo um sucesso. Ela estava, não vamos dizer no auge, né? Mas estava bem em evidência também na época. E também a gente não tinha redes sociais, né? Acho que nem fez. Não, acho que tinha o Tinha Orkut na não, época. Acho que era é, Orkut, mas não era essa febre que hoje é, né? E foi assim também uma resposta. Foi logo assim que coloquei a voz, o trabalho a serviço. E o primeiro show que eu fui convidada para apresentar, eu nem acreditei naquilo. Eu fiquei Adriana assim, Ari. eu fiquei parada. Eu falei assim, sério mesmo? É sério isso? E assim, foi algo assim, né? São pequenos detalhes, né? Que talvez para quem está ouvindo assim, né? Para quem está assistindo agora, pense, não, mas foi a mão de Exatamente o que Deus a gente ali, está né? falando. Foi mostrando É. ali, né? Que esse é o caminho, é por aí. A gente fica muito, né? Muito feliz, muito é, lisonjeado, né? O Pô, privilegiado. foi incrível, Nossa, foi incrível. é incrível. Então, E os gente, caras, né, os caras deram muita moral. Os caras o tempo todo fazendo live ali ao vivo dentro do eu Instagram lembro, deles. eu não sei se eu estava E eles ligada, você. tiravam foto, sabe? Eles faziam tudo ali. Galera, estamos aqui na Rádio Cristomania, pá, como se fosse a maior do mundo, Eu viu? estava acompanhando, eu acho, não sei se foi Instagram, eu lembro que eu vi. Eu não sei se você postou depois, foi alguma coisa, mas eu Pode lembro desse assistir fato. isso aí. Gente, é emocionante. Você sabe o que é, gente? Ter Rosa de Saron lá na sua web rádio. Meu Deus do céu. Eu imagino É, a alegria que você ficou. Muito bom. pô, fiquei É um sem presente, nó. é o presente de Deus, né? Foi. Eu já começo falando assim, ó, não acredito em Papai Noel não, mas ó, pô, já recebi um presente, pô, Rosa de Nossa. Saron, que era no 15 de dezembro, Uhum. era perto do Natal. Foi bacana, nervosão, muito bacana. Muito bacana, gente. Agora, PH, pra gente encerrar, então, mas antes eu quero mandar um abraço, né, pra esposa, né, que tá aí, tá ligada? Ela tá ligada? Não. Não, não, ela tá na sala ali, né? Tá com o filho ali na sala. Eu sei que ela estava até antes um pouco, estava tomando ali, ó, umas lições dele de história, né? Para Ah, poder, que legal, viu? tem E a tem que Isis pegar está filho e dormindo. tal. Aí eles dormiu. Ela provavelmente deve ter ido dormir, porque a Uhum. madrugada não é fácil, não. Criança chora, e esse É. horário provavelmente deve ter ido. Uhum. Ou tá Então, aí assistindo também, porque eu não estou acompanhando aqui, eu não pois é, consigo mas vai assistir ficar aqui salvo que também online. depois ela. Pode ser que ela está assistindo, isso aí, Mas pode vai ser que ela ficar está lá salvo, depois no ela celular. vai lá conferir. Depois também tem os cortes aí de vídeo, a gente vai estar postando lá. Mas dê um abraço nela por mim, tá? E eu Obrigado. fico muito feliz de você ter tirado esse tempo nesse sábado, que a gente sabe que é a correria. Sábado, então, à noite é muito complicado, né? Para a maioria das pessoas que eu convido, assim, sempre tem um compromisso no sábado à noite. E você, principalmente, né? Compromisso com a família, né? Já poderia estar descansando essa hora e já abriu aí esse espaço para a gente, para dar essa entrevista para a gente, esse bate-papo aqui. Eu agradeço de Bom, coração, tá? Obrigada mesmo aí pela atenção sempre, pelo carinho com a gente e por ter dado essa moral pra gente também aí, né? De ter tirado aí o tempo que você poderia estar descansando também, né? De estar aqui falando com a gente. Isso é muito gratificante. Eu é quero, né? uma honra, Elisane. É uma E honra para mim, tá? Não tem peso nenhum tá fazendo isso aqui para mim, tá bom? Você, como eu disse aí, você, sua família aí,
são amigos que Deus me deu, tá bom? Você é presente na minha vida. Sou muito feliz por um dia ter te conhecido, né? Eu gostaria muito de ter conhecido pessoalmente também, mas a internet permite através de vídeo e Pois é. tal, né? Mas A um gente fazer dia. esse contato. Eu gostaria muito que você ganhasse na Mega Sena e viesse morar em Três Rios para poder trabalhar na Cristomania. Cristomania, para ser a locutora da Cristomania, né? Assim, pô, se eu tivesse, a Cristomania tivesse recursos, com certeza eu traria você e toda a sua família para a cidade. Já pensou? Né? Para você trabalhar na Cristomania. Eu sou fã do seu trabalho, da pessoa Obrigada. que você é. Aí eu fico sem graça. E é isso. Com a honra, de coração, tá? E se precisar de qualquer engraçado, coisa, gente. você pode contar com. A gente tem essa amizade toda, né? E há tanto tempo, né? Há muito antes da pandemia. E a gente ainda não se conhece pessoalmente, gente. Mas isso, olha. Exatamente. Isso pode, não pode. Um dia a gente. Olha, eu já sonhei com isso. Eu fui na mesma cidade que você, né? Você era da rádio lá em Cantagalo, né? Pois é. E eu passava por Cantagalo para poder ir até Cordeiro, onde a minha família mora. Tem uma tia que mora lá. Né? Então eu já passei por Cantagalo para ir até Cordeiro. Exatamente. Era em Cordeiro que eu já trabalhei em Cantagalo, mas é em Cordeiro que eu trabalhei ultimamente. Cordeiro. Então aí, ó, vai ver que a tia já me ouviu lá e a gente não tá tão longe, então. Então você tem que marcar com a tia para passar o final do ano. Ou numa data especial, eu tenho que visitá-la mesmo. Isso, o dia que for, fala comigo, que é pertinho aqui, a gente vai lá. É perto? Pertinho. Então e eu já sonhei muitas vezes, né, que a gente teve aí na Cristomania. Quem sabe, né? Quem sabe a gente chega um dia aí de surpresa, PH tá lá fazendo o programa e a gente... Nossa, não vou deixar você ir embora, não. A gente tem que organizar isso aí, DJ. Aí, João, traz ela aí, traz a mãe aí. Agora, PH, pra gente encerrar, então, deixa uma mensagem pra gente, porque a gente sabe, né, que nessas horas, assim, muitas pessoas te ouvem, muitas pessoas vão assistir também, ou estão assistindo ou vão ver o reprise aí, ou vão ver os cortes de vídeo. A gente sabe que tem muitas pessoas aí ligadinhas com a gente, e muitas delas, muitas das vezes, né, encontram, assim, feridas, desanimadas, muitas outras sem esperanças, talvez, né? O que você diria para cada uma dessas pessoas? Deixa uma mensagem aí positiva. Bora ser feliz, gente! Poxa, assim, às vezes a gente é muito clichê, né? Falar frasezinhas de efeito, né? Alguma coisa assim, né? Mas assim, que eu queria partilhar com você que tem do outro lado, vou tentar ser breve. Da última vez que eu fui tocar aqui com o pessoal do Shalom, são jovens, então eu falei com eles assim, eu venho do futuro, eu estou vindo do futuro para poder te dar uma mensagem. Tudo que vocês puderem absorver de Deus, aprender sobre Deus, conviver com Deus, aproveitem, aprendam, porque vocês vão chegar na minha idade, hoje eu estou com 41 anos, então, e a vida vai ficando mais difícil. Vão acontecendo coisas que machucam muito, aprendam, e se você não tiver uma bagagem, uma experiência com Deus, uma experiência de vida, uma bagagem, né, coisas que você aprendeu com Ele, coisas que você ouviu dele, que você leu sobre Ele, enfim, você não vai dar conta de seguir em frente, né? E assim, a vida não é flor realmente. Na verdade é uma flor, só que toda flor tem um espinho, né? Rosa de Saron tem uma música que chama A Rosa e o Espinho. Vale a pena vocês ouvirem. E assim, o meu filho, ele veio no momento, anúncio da gravidez, onde eu estava desempregado, com prestação de carro, sem seguro-desemprego, porque quando ele coincidiu com o CNPJ, eu não tive direito a nada. E minha esposa anunciou que estava grávida. E eu vi a mão de Deus naquilo dali. Em 2021, a minha esposa sofreu um aborto espontâneo. Com 3 meses, né, que o feto estava. O aborto aconteceu no dia 2 de dezembro. Dia 2 de dezembro é o dia do meu aniversário. E assim, às vezes tá olhando aí e fala, poxa, nossa, que triste, caramba, foi no dia do aniversário e tal, mas assim, para Deus não tem data não, tá? Eu vou te falar isso. Às vezes pode morrer alguém no Natal, começando o ano novo, perto do seu aniversário, então assim,
acontece, faz parte da vida. Isso em 2021, tá? E em 2024, dia 29 de abril, nasceu a Isis, a minha filha, linda, maravilhosa, uma bênção de Deus. Eu confesso, a minha esposa, para a mulher, ela é mais sentimento, homem é mais razão. Então, assim, eu confesso que eu nem lembro do episódio que aconteceu, do aborto, foi no dia do meu aniversário. Eu nem lembro. Sabe por quê? Porque Deus, ele é tão grande, a alegria que ele vai te dar depois do momento difícil que você vai passar é tão grande que não vai nem se lembrar da tristeza que você teve, do momento que você teve. Você vai se lembrar vagamente, vai se lembrar rasamente e vai virar só testemunho. Mas a alegria que vem, o sol que vem depois da noite, ele é incrível, ele é gigante. A luz que vem desse Deus, ela vai iluminar a sua vida de tal forma que a dor vai ficar no passado. Tá? Eu estou me embolando talvez um pouco aqui nas palavras, porque você que tem do outro lado, provavelmente você tem alguma dor. Você está vivendo alguma dor, ou você vai viver alguma dor. E você pode ter certeza, você vai viver alguma dor, faz parte da vida. Tá? Mas nunca perca fé em Deus, porque no momento talvez pode ser que você não veja uma luz no fundo do túnel, que você não vai ver um motivo para sorrir, mas lá na frente Deus vai te surpreender. Ele é um pai, ele te ama, e aquilo que parece que está dando errado agora, se você colocar nas mãos de Deus, lá na frente ele vai te surpreender, tá? Então, assim, minha esposa sofreu um aborto em 2021, dia do meu aniversário. Em 2024, ele presenteou a gente com a Isis, uma criança linda, saudável, que preenche o nosso coração, a ponto da alegria ser maior do que a tristeza que nos vivemos. E uma mãe sabe o que é sofrer um aborto, a dor que é, né? Tanto física quanto no coração, sentimento, tá? Mas Deus honra. Então, independente da área que você esteja passando alguma dificuldade, Deus é Pai, Ele te ama. Mas assim, se comporta também como um filho, anda no caminho dele, na presença dele, busca ele. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas a você, tá? Você tudo pode naquele que te fortalece. Quem está te fortalecendo, em quem você confia, em quem você tem esperado, em quem você tem confiado a sua vida, as suas coisas, as suas decisões, em tudo, seus estudos, seu matrimônio, seu namoro, seu trabalho, enfim, né? Então, caminha com ele, confia nele, espera nele, e tudo mais ele fará na sua vida. Não adianta você viver de qualquer jeito, como se fosse o dono da sua vida, o dono do seu nariz, aí não tem jeito, realmente as coisas não vão dar certo, não vão fluir, vai dar errado, né? Mas caminho com o Senhor, o caminho não é fácil, tá? Por isso que ele fala, toma sua cruz e me segue, né? Todos nós temos uma cruz, e o nosso destino não é aqui, não estamos aqui só de passagem, as coisas materiais é lixo, isso tudo vai ficar, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tá? Porque o nosso lugar é o céu. E tem uma cadeira lá no céu com o seu nome. E se você não subir, não for para lá, essa cadeira vai ficar vazia. E não pode ficar vazia. Você tem que ir para lá. Porque ele subiu e foi preparar uma morada para cada um de nós. Tá? E seu nome está lá na cadeira. Não vacila. E vai ficar vazio esse lugar. Tá? E não pode ficar vazio. Tá? Não se iluda com esse mundo. Aqui é muita dor, é muito sofrimento, faz parte. Também é muita alegria, muita coisa boa, tá? É muita coisa boa. Mas aqui você vai mais ter momentos de dor do que de alegria, porque faz parte, faz parte. Todos os discípulos de Jesus, pega a história deles, um morreu crucificado, o outro degolado, o outro, sei lá, transpassado. Faz parte. A dor do cristão faz parte. Mas não perca a fé, continua acreditando em Deus, tá? E a gente se vê um dia no céu, se Deus quiser.
Tá certo, prestou atenção aí na mensagem, né, jovens? Prestou atenção, né? Tô vendo o Vindo de... futuro para te dar essa notícia. Viu? Ó? Tá ouvindo, gente? PH, muito obrigada, tá bom? Obrigada de coração mesmo. Você não sabe como foi importante essa live aqui, essa entrevista. Eu tenho certeza que falou muito aí no coração de muitas pessoas. A gente vai deixar os cortes de vídeos também. A live vai estar salva aqui. E eu tenho certeza que essa é a sua missão e vai continuar sendo e vai passar também através dessa entrevista aqui a mensagem de Deus aí para todos os nossos seguidores também. De coração, mais uma vez, obrigada mesmo, tá? Pela sua participação. Vou ficar com Pela Deus, atenção desculpa aí de a sempre timidez. e por ter reservado esse espaço pra gente. Olha, a gente se fala e, ó, precisou, você pode mandar lá o texto, hein? Tamo junto.